fazer o bem sem olhar quem, né? Que eu acho que é uma mensagem importante. Que às vezes o aprendizado tá em qualquer lugar, né, cara? Mas se conecta com as pessoas, conversa. Pô, você quer ir pro lado profissional, cara? Acho que tem muito executivo disposto, sabe? A tomar um café. Se compara. Você tá aqui pra fazer a sua jornada, e a sua jornada é tão linda quanto a de todo mundo. Faça muito bem, exatamente, o seu melhor, não o melhor do que os outros. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos ao terceiro episódio da 18ª temporada. Mais uma vez, quem já tá maratonando aí, feliz ano novo. Feliz ano novo não, vocês já estão próximo do carnaval, já deve estar assistindo aí, ó. Ou janeiro, evoluindo, o pré-carnaval onde vocês estão assistindo. A gente tá gravando aqui no fechamento de dezembro, mas a gente já começa aí desejando que vocês sejam um próximo ano incrível. E para ajudar a ser incrível, convidados incríveis para trazer muita inspiração para vocês, tá? Então vamos lá, quem tá chegando agora, que agora eu tô ficando craque nisso. Sigam o canal, muita gente acaba assistindo lá, mas não segue, aperta aí pra seguir. Compartilha com os amigos essas histórias incríveis. Dê o like se curtir, mas vocês vão curtir de qualquer jeito, já pode começar. Aperte o sininho para se quando tiver novo lançamento. E o mais importante, comentem, porque se essa galera estiver escondendo alguma coisa, vocês comentem aí, e não falou sobre isso, não falou sobre isso. Não esqueçam, tá? Super importante. Então, antes vocês já estão vendo aqui na câmera, pô, opa, conheço esse daí, tem alguns convidados especiais. Queria primeiro agradecer os nossos parceiros. Sempre reforço aqui no início o agradecimento. Por quê? Porque a gente tem um cuidado, como a gente está falando de pessoas físicas, grandes profissionais, tem que ter cuidado quem são os parceiros com que estejam junto com a gente. Então são empresas que a gente já trabalhou, algum executivo trabalhou de confiança, e na verdade são amigos que ajudam a viabilizar de forma gratuita esse conhecimento para vocês. Então nessa temporada, obrigado turma da Beta. A Beta hoje é um dos principais integradores de tecnologias do mundo, me ajudou muito na época lá de Oi, ajuda grandes amigos aí em plataformas, implantação e tudo isso. Obrigado a Beta e a turma da Novi. A Novi hoje faz implementação de diversas tecnologias e tem tecnologias próprias também, que são referência. Obrigado a toda a turma. A Uso Digital, que está com a gente aqui desde a 6ª temporada, já estamos na 18, que hoje é uma das principais plataformas de comunicação digital do país. Então, um parceiro da Meta, premiado. Então, você imagina WhatsApp, RCS e tudo que você possa imaginar, inclusive gravação, né? É dono do Uso Space. Então, hoje em dia, a gente usa muito comunicação também de vídeo. Então, obrigado, André, toda a turma, nossos patrocinadores. Nossos apoiadores, a Hypesoft, que hoje em dia esse desafio de contratação de profissionais de tecnologia, e hoje em dia é uma empresa que faz outsourcing de profissionais de tecnologia no Brasil e no mundo. Então, uma empresa brasileira arrebentando fora, obrigado aí. E a DevMedia, que hoje é a maior plataforma de formação de programadores do país. É legal que a galera de tecnologia já conhece, né? E estão fazendo um trabalho legal de formação social. Então, pô, tem um projeto com a Tecnos formando mulheres jovens nas aldeias da Amazonas, a Rio inclui deficiente físico entrando em mundo de programação, tem um monte de projeto bacana, valeu DevMedia. E obrigado aos nossos apoiadores estratégicos, Bidu desde a primeira temporada, Cliente SA desde a primeira temporada, a turma da Yuvo tá ajudando a gente, Point Space também, turma da produção. Samantha, vamos lá, hein? Só a galera fera e vamos arrebentar. Legal? Vocês vão ver o quanto de inspiração vocês ajudaram viabilizando esse episódio. Vamos começar? Primeiro, agradecer nós, Lango, por obrigar você a ter aqui novamente, irmão. Bom demais, agora tá mais caro. Prazer. Pois é, tava do lado de lá, né? Como estão hoje nossos amigos aí. Se preparem que a gente vai fazer algumas perguntas bem ácidas pra vocês. Vou aproveitar esse meu papel de co-host hoje aqui. Agora eu vou descontar. Mas queria agradecer de verdade, uma honra, um prazer estar com gente tão bacana e poder fazer essa troca aqui é super inspirador e de verdade cria grandes conexões, né? A nossa já ficou mais forte a partir do momento que a gente fez ali o podcast. Aliás, para você que ainda não assistiu, tá lá já, né? Joguem lá o Bervan. Boa. Que ele vai contar que não, você vai ter que assistir. Não, e o dele ainda foi bom, porque foram dois artistas, né? Porque a Kel tava junto no dia, A Kel tava. Então tava o Bervan de um lado e a Kel Freire, que é uma influência, também tava junto no dia. Então era cheio de artista no dia. Mas foi bem bacana. Boas histórias, galera. Assistam, hein? Mas enfim, sou o Bervan, para quem ainda não me conhece, né? Pode buscar lá o podcast, mas hoje a gente tá aqui e tô feliz. Tô hoje numa posição dentro de uma empresa, uma grande empresa de telecom, a Claro.
Tem algumas curiosidades, gosto de churrasco pra caramba. Muitas. Então, também curto esse lado aí da culinária, da gastronomia. Também curto esse lado empreendedor, então eu tenho também uma boutique de carnes. Já vou falar aqui, ó. Fala. Claro que pode. Eu vou falar. Chama Butcher's Kit, fica na Guararapes 1356, é de esquina ali. Se você quiser comer uma carne de primeira, só carnes nobres, Angus Black, Wagyu, esse tipo de coisa. Prepara na hora e com certeza vocês vão gostar. Então fica o convite para quem tá aí do outro lado. Meu LinkedIn, se quiserem me acompanhar, a vida profissional é Albervan Luz. E eu tenho Instagram também, aí vai mais as coisas do dia a dia, os hobbies, o prazer pelo churrasco, pela amizade, pelas pessoas que eu gosto de estar, e com certeza vai estar lá também já um post a respeito desse dia legal, fantástico. Legal, boa. Não, mas calma aí, vai ter gente que vai jogar aqui nos comentários. Tem desconto? Claro. Então vai lá descendo. Acho que desconto, o ponto não é nem desconto, né? O ponto é, vão vir você fazendo churrasco lá no dia que eu faço assim, vamos ver se a gente real aí. A gente vai pagando bem que mal tem. Boa. Então vamos lá, vamos conhecer nossos super convidados. Assim, primeiro, eu gosto sempre de começar agradecendo por dois motivos. Um é a agenda executiva, porque assim, gente, vocês vão ver aqui profissionais mega power, os três aqui pra gente conseguir encaixar aqui, foi super difícil. Mas o que eu mais gosto de agradecer é vocês toparem compartilhar um pouquinho da história de vocês para inspirar outras pessoas, porque normalmente te chamam para falar sobre mercado, sobre a sua empresa, e aí você, não, deixa eu falar um pouquinho quem sou eu para ajudar, que seja uma, duas. Normalmente a gente aprende muito estando aqui, né? Então super obrigado vocês terem topado estar aqui com a gente. E a gente vai aqui, como é que a gente vai começar? A gente vai fazer uma rodada rápida aqui, que vocês já viram aqui com o Albervan, que a gente chama de rodada de LinkedIn. Mas é só para o seguinte, para as pessoas relembrarem quem são vocês, como vocês costumam se apresentar quando tem algum lugar. Mas a turma já sabe, a gente não quer saber nada de trabalho, a gente vai arrancar isso no LinkedIn daí, a gente vai começar a parte boa, né? É isso aí. Então, super obrigado. Quem vai primeiro? Legal. Ela vai. Deixa primeiro. Deixa não, agora vai lá. Vai. Tá vendo aqui, Bruno? O Bervan foi o primeiro, ensinou pra gente como tem que fazer. Bom, Wellington, obrigado pelo convite mais uma vez. A gente se encontrou lá num fórum super legal da Cliente SA. Foi. A gente bateu um papo e é muito legal estar aqui. Um convite inusitado, porque falar da gente é difícil, a gente está muito acostumado a falar de quem a gente é através do nosso trabalho, porque faz parte da gente, faz parte muito da nossa personalidade, a jornada profissional da gente, e a gente esquece um pouquinho da jornada pessoal. Então acho que verdade. É um convite inusitado, eu tô aqui com uma expectativa muito diferente, saber como é que vai ser, não tenho a menor ideia de quais são as perguntas que eu vou receber. Enfim, mas eu tô no LinkedIn como Renato C. Gonçalves, hoje eu atuo como vice-presidente de vendas e experiência do cliente na Acreditas, que é uma fintech, né? Hoje especializado em crédito com garantia. E já indo pro lado pessoal, né? Sou pai do Pedro Henrique, que tem 7 anos, vai fazer 8, marido da Raquel, sou carioca. Tenho um pouquinho mais de 40 anos de praia, acho que a gente deixa por aí. Carioca vem pra São Paulo. E estourando pra domina não. Eu falo que carioca vem pra São Paulo pra aprender e pra trabalhar muito e pra ser bem sucedido, hein? Mas eu tô aqui em São Paulo, brincadeiras à parte, há 19 anos, é uma cidade que me acolheu muito bem, sou muito grato aqui por ter grandes amigos e grandes parceiros, enfim. Meu filho é paulistano, então não posso nem falar. Então ele tá aqui. E é isso. E a minha expectativa é ter uma conversa super legal, poder conhecer o Albervan. Se quiser, que vai se apresentar aí. E vambora. Tá aí, show. Obrigado. Legal. Ser o último é ruim, né? Depende. Quando vem uma pergunta mais cabulosa, eu falo assim, não, responde primeiro aí, deixa eu pensar. Não, mas queria agradecer o convite, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? É um bate-papo diferente, porque a gente acaba sempre representando a companhia, né? Falando muito de temas bem específicos e tal. E tá aqui hoje no bate-papo aberto é legal. Então, falar um pouco hoje sobre vida, né? Sobre vida pessoal, sobre criança. Renato falou dos filhos, né? Eu tenho um casal de filhos, cara. Eu tenho uma menina de 5 anos e um menino de 3. Bacana. Então, e é muito, muito doido, né? Porque uma de um jeito, menino e menino são completamente diferentes, né? Como criança. A minha esposa é dentista, então é um mundo completamente diferente. Acho que é bom mesmo, sabe? Nas conversas que acontecem em casa, assim. Então, ajuda também. Eu venho já de quase 20 anos dentro da aviação. Então, comecei como estagiário, cara, na Gol, Minhas Aéreas. E tive a oportunidade de passar por diferentes áreas lá dentro, né?
Então acaba ganhando mais musculatura, né, entendimento de como o ecossistema toda a aviação funciona. E hoje estou responsável por toda a parte de experiência, né? Tudo que toca o cliente, seja o programa Fidelidade como Smile, seja a própria Airline, outras marcas que tocam também o ecossistema, a gente acaba também se envolvendo. Então tem um papel operacional, tem um papel comercial, tem um papel de atendimento, tem um papel que toca a organização como um todo, é muito transversal. Mas deixa isso de lado, que é o ponto que você falou. A galera relembrou. O Renato, acredita? O Zé da Rua, que tem os dois com aquele desafio desse tamanho, né? Da cara e tal. Agora vamos pra parte boa. Você quer fazer a primeira ou faço a primeira? Ai, você que sabe, posso fazer. Não, então assim, você vai fazer a primeira, mas ele tem uma informação importante, que tem que ser, é sempre do início aqui. Normalmente quem tá assistindo são pessoas que acabam do nosso ciclo profissional, mas também muito ciclo pessoal, né? Que assistiu lá e tá falando da gente. Para que essas pessoas do ciclo pessoal se conectem, como vocês eram chamados, se for a galera da faculdade que estiver assistindo, se for família, ou se for o pessoal da quinta série B, quinta série A ou B, o fundão, né? Era o Renato, do Zé. Como é que era apelido que se você encontrar hoje, seja a pessoa da faculdade disso, fala assim, Renato, o pessoal nem lembra. Ah, mas se falar outro... estudou comigo, que fez escola comigo. E aí? Boa, apelido dessa turma aí, dessa turma do lado que se relembra, né? Cara, essa pergunta é muito boa, sabe por quê? Porque assim, ó, eu fiz 40 anos faz pouco tempo e a minha esposa, cara, organizou uma festa surpresa. E aí o convite, quando ela mandou pra galera, como eu tenho diferentes amigos, cara, tem amigo de faculdade, tem amigo de infância, tem amigo, da empresa, né, familiar e tal. E aí esses lugares me chamam de diferentes nomes. E é muito doido. Por exemplo, minha família desde pequenininha me chama de Zé Lico. Que é um apelido que meu avô criou. Assim, você fala, de onde vem isso aí? Ninguém sabe. E aí a família toda me chama de Lico, que é um apelido que minha tia, meus tios, meus primos, então virou Lico. O Lico vai e tal. Minha mãe me chama de Júnior, porque meu nome tem extensão, né, nome do pai e tá lá. Então ela fala, o Júnior vem, não vem e tal. Então algumas tias de Júnior e tal. Na faculdade é um pouco Júnior e um pouco Zé. E dentro da empresa, mundo corporativo, é Zé ou Zé Luiz. Então, quando a minha esposa mandou o convite, ela falou assim, veio para o aniversário do Zé, do Júnior, do Lico, do Luiz. E aí, cara, são diferentes nomes, cara. Assim, na época de escola também era Zé, ficava na... Na época de escola era Júnior. Mais ou menos Júnior. Mas o Zé Lico é curioso, né? Porque ninguém sabe de onde vem o nome. E é meu avô que trouxe isso, mas bem molecote mesmo, uns 4, 5 anos. E aí pegou. E é um negócio que pouquíssimas pessoas sabem, né? Quem é muito amigo de infância sabe. E aí, dali pra frente, quando você começa a estudar, tudo aí vai tomando corpo. E aí, se alguém perguntar Zé Luiz, já consegue saber. Zé Luiz é alguém do trabalho. Porque assim, Luiz, Zé... Você falou José Luiz Júnior, que eu sei o que você... O que eu fiz errado? O que fiz errado? É por aí. Assim, cara, foi bem diferente. Então, a galera, é o Zé, é o Lico, é o Zé Lico, Zé Luiz e o Zé. Tem um executivo na Gol, cara, que eu chamo de Zezito. Pô, outro nome. Aí, nossa, aí é mais aproximação. Mas muda, cara, muda não. Então já sabe, é bom que aí conecta com todo mundo que tá assistindo, é ele mesmo. Então por isso essa lista foi boa. Era uma pergunta, eu não tive isso, cara. Sempre, Renato, eu acho que é muito já falando um pouco da personalidade. Eu acho que eu sempre, quando era criança, moleque, eu sempre fui muito competitivo. Então eu era muito sério, era aquele cara CDF que estudava, que ele tá em primeiro. Então eu acho que eu não dava abertura para isso. Mas quando eu cheguei no ensino médio, né, eu fiz Cefet no Rio de Janeiro, conhecer, e ali sim, começou uma história de Renatinho, né? E eu tenho alguns amigos que estão aqui comigo até hoje que vieram para São Paulo, enfim. Que estudaram comigo no Cefet no colégio, a gente tem um grupo que se encontra de vez em quando, faz um churrasco, e a gente chama de Renatinho, né? Mas e essa coisa de apelido pra mim veio mais em São Paulo, com a abreviação que todo mundo aqui em São Paulo Então, esse que me chamam aqui no início foi muito estranho pra mim, né? É porque no Rio não tem essa coisa de cortar. No Rio tem mais fácil botar apelido, mas não. Exato, é mais fácil você botar um apelido na do que cortar o nome. Chamar de Renatinho, o Rio, do que chamar Renatão, Renatinho, e do que chamar de abreviação. E aí hoje eu acostumo com o Rê, de uma maneira carinhosa, que acontece no trabalho, e eu acho que acaba sendo um pouco regional, né? Eu tenho uns amigos mineiros aqui em São Paulo, porque quando você vem pra cá e você é de fora, pelo menos comigo aconteceu isso, você acaba se conectando com muita gente que veio de fora de São Paulo e veio pra cá. Sim. E só é peculiar, né? Eu tenho uma pessoa no trabalho, uma amiga mineira, e um amigo na vida pessoal, que é o Cris, que são de Minas e me chamam da mesma coisa, sem se conhecer, que eu nunca tinha ouvido antes, que é Renas.
Então, Renato, em Minas, depois o pessoal pode pôr aí, como você falou nos comentários, se é verdade. Porque as duas únicas pessoas que me chamam de Renas são dois amigos mineiros, né? É o Cris e a Ana Virgínia. Então, acho que fica aqui a curiosidade. Boa. Não, e é engraçado você falando isso, eu já ouvi que pra alguns lugares bota o S, né? Alguma coisa no final. É verdade. É bom que você se conecta. Então, ó, o Renatinho, o Renas e o Renato, o Lico, Zé Mas eu acho que o nome de ser José Luiz é onde cria essa... geralmente é o Zé, ou é Zezinho, acho que abre, entendeu? Sim. O próprio nome abre muito, cara. Eu tenho um primo que é Zé Luiz também e era Zezinho, desde pequeno. Agora, muito, o meu cara. apelido sempre foi Albervan, cara. Eu não sei porquê. Já se autodeclara como um apelido, como nome, então... Mas eu tive problema. Me chama de outra coisa. Não precisa fazer isso. Não vai deixar ele mal, não. Pode chamar de Albervan já. Já bom, né? Já é uma sacanagem boa. Pergunta aqui, eu sei que a gente que tá recebendo as perguntas, mas é uma pergunta. Por que Albervan? Só, de onde veio? Cara, na verdade, assim, ó... eu vou te contar duas histórias. A primeira é a seguinte. Que era pra ser holandês, né? Que tem Van Basten... E aí era pra ser Van Alber. Só que na hora de ir lá no cartório e tal, pô, ficou Albervan. O cara trocou. Essa é a história que eu gosto de contar, né? É mais bonito. A verdadeira é que na verdade, uma junção. Porque o nome do meu pai é João Alberto. E aí pegou o Alber, do meu pai. E o nome da minha mãe é Vânia. E aí pegou o Van dela. E aí ficou Albervan. Essa é a realidade. É a real. Mas eu gosto dessa do holandês aí. Que eu ficar charmoso. Então você. Não, então, eu tinha, essa é uma frustração, porque eu sempre gostei de zoar. Porra, e eu não tinha, na minha época, todo mundo tinha apelido. Porra, eu não tinha, porque o Wellington já era assim, capital da Nova Zelândia. Mas assim, não tinha. Então na escola, aquelas coisas sempre foi Wellington. E começou o negócio de cortar essas coisas. Até hoje, quando eu vou na casa dos meus pais, ou quando vai na região de infância, chamava de NEM, porque eu era o caçula. Mas, pô, eu também achava assim, pô, sem graça, porque caçula. Pô, então. Mas assim, se eu for na região onde eu nasci lá, nem já sabe que assim, é alguém da minha infância, não é faculdade, nada. Mas do resto ficou o Eto, aí veio pra São Paulo e começa o El pra poder... Tinha a pessoa fica com preguiça de falar, né? Mas assim, o nome, foi quem falou, o nome já era um nome difícil, né? Já era desde sempre. Não, e na época eu ficava puto, que eu lembrava assim, pô, todo mundo tinha apelido e eu não tinha nenhum, porque tinha brincadeira o tempo todo que você fazia isso, né? E aí, pessoal, não tô dizendo do tema, antes da turma do Gato Gago, que agora o pessoal morre de ir que não tinha a turma do Gato Gago. Antes que vocês comecem, sabe que tem boa. Vocês sabem o tema do Gato Gago, né? Eu não conheço. Não? Não. Como é que o Gato Gago mia? É pra falar aqui? Imagina. Não é miau? Não, mas imagina. Poxa, essa foi longe. Essa foi novidade pra mim de verdade. Vou repetir aqui. E aí, pessoal, aqui não é... De novo, ele tá falando isso. Nada contra... Antes que a turma do Gato Gago... Não é nada contra as pessoas que têm aqui, nada contra isso. Só pra... Porque eu acho que existem bullies em alguns lugares, mas também existem apelidos cariosos que marcaram, que relembra a gente um carinho, amizade e tudo isso. É geracional. Então agora vocês reconheceram quem estão aqui, né? Então agora, manda a primeira que daqui a pouco eu vou. Hein? Então vocês estão no quadro Criança Interior e Adulto Exterior. Bom, vamos nessa mesma. Tu podia cair uma plaquinha aqui que negócio da Vamos nessa linha. Criança interior, adulto exterior. Vamos lá. Na verdade, nessa linha, né? O Renato já falou um pouco ali de como ele era e tal, mas quem eram vocês quando criança, assim, adolescente? Como vocês viram essa transformação? Qual as diferenças entre essa criança lá no passado, o Zé, o Zé Lico lá, com a Boi e tal, e hoje, onde vocês estão? O que mudou? O que vocês viram que amadureceu dentro de vocês? O que era bom? O que vocês faziam, enfim, para se divertir? Pô, legal, hein? Pra não ficar muito grande, que essa dá uma reflexão de 3, assim. Quem era lá vocês, como que vocês vê a origem, criança e tudo, e se vocês compararem, talvez pra comparar assim, o que mudou, o que ainda continua a criança aqui dentro de vocês, sabe? Legal. Legal. Cara, quando você fala essas coisas, o que vem na minha cabeça, assim, né?
eu sou de São Paulo, cresci aqui, né? Cresci num bairro na Zona Sul, Jabaquara. E sempre fui de lá, a família era de lá, enfim, tem toda a história da família. A família é uma das famílias mais antigas da rua, então tem um pouco disso e tal. Legal. E cara, quando eu era pequeno, eu crescia na rua, cara. Assim, na rua, brincando na rua, jogando bola na rua, eu gostava de jogar bola, eu jogava muita bola. Coisa boa, hein? E esse lance de se relacionar, né? De jogar bola, né? Que tinha na rua lá, cara, no final da rua, tem até hoje, né? Um corpo de bombeiro. E a diversão era, cara, vamos jogar bola na quadra do bombeiro, né, cara? Porque os caras liberavam a quadra, você tinha um pouco disso e tal. E aí o fato de você jogar bola, cara, me envolvia muito em time, né? Você cria essa ambiência, né, cara? De você se relacionar e tal. Então eu nunca fui um menino tímido, sabe? Ao ponto de ficar, né, e tal. E eu acho que quando você pensa isso, fazendo essa analogia... Mas só de fazer analogia, mas jogar bola direito, não, né? Cara, como não virou atleta, ele já cara, sabe, já. Ele já sabe bola, cara. Gostava, assim. É que toda vez que me perguntam aí se eu falo que jogava, putz, se eu jogasse, né? Mas eu, cara, gostava de jogar, gostava. Lá no bairro, cara, tinha time de bairro, né? Time que você compete e tal. Jogar pelo bairro, jogar pela escola. Eu realmente gostava, cara. Só que, pô, ao ponto de você se dedicar e ter uma carreira profissional, cara, aí é outra pegada, né? E aí, porque quando você fala isso, é quando eu faço associação lá, o esporte, né, nesse sentido, pô, me ajuda pra caramba, cara. Então hoje, quando a gente olha, né, vida adulto, né, você se relacionar, você conversar, você tratar, você ser desinibido, você tentar fazer as coisas, acho que vem um pouco dessa associação, sabe? Pra tentar fazer uma nem entrar em oração. Excelência, cara. O esporte traz muito, cara. Muito. É quando você fala em filho, né? Pô, as crianças já começam, né, cara, a demonstrar algum interesse, né, cara? Seja, sei lá, qualquer tipo de esporte. Tem que dar corda nisso aí pra rapaziada. Incentiva teus filhos, cara. Meu menino agora, cara, com 3 anos, minha menina, cara, a gente tá brincadeira, porque eu torço pra um time. E, pô, alguns amigos, e a família da minha esposa torce pra outro time, né? E aí eu brinco assim, pô, pra se converter rápido esses meninos aí, né, cara? Depende de onde andar a camisa, depende do momento do seu time. Não sei Eu também tenho esse problema. Eu não tenho esse problema. Independente de acionar meu filho hoje em São Paulo, é Flamengo. Eu torço pro São Paulo, cara. É meio... Olha, ele tá esse período, tá emplacado. Seja um problema. Você sabe, cara, o melhor amigo do meu filho na escola é São Paulino, né? O pai também é, então já fez ali o trabalho aí de chancelar os meninos. E aí, cara, comprei a camisetinha do São Paulo, shorts e tal, e, meu, vai pra escola com uniforme, combinei com o pai do menino lá, meu, manda seu filho também de uniforme pra, né? Só pra não... Pra começar a criar conexão, vamos num jogo em janeiro, vamos tentar... Boa. Mas é o esporte, cara, tem que estar presente de alguma forma, né? Ali querendo, né? Aí, legal. E tem um ponto legal, até pro Renato falar, acho que pra mim é um aprendizado mais do esporte, que o esporte mais explícito é o tema da diversidade. Não diversidade de homem, mulher, mas assim, cara, se eu botar 11 goleiros, você não ganha nada. Se eu botar 11 atacantes, você não ganha nada. Então, que fala muito você trazer isso pro teu convívio pessoal, teu convívio profissional, porque aqui é uma diversidade mais explícita do que de características que, independente se é branco, negro, A, B ou C ou D, o esporte ajuda muito isso. Você entendeu assim, cara, cada um tem o seu perfil, e se você não conseguir conectar tudo isso, o time não ganha. Boa. Bem legal, cara. Bem legal. Bom, pergunta também, né, de você ir lá atrás, né? Eu acho que eu falei um pouco como o Verbo falou, né? Eu sou o mais velho, filho mais velho somos 4 homens, né? E eu sou o mais velho. Então acho que essa característica da disciplina, de tentar tomar a frente das coisas, essa coisa um pouco mais disciplinada e de ter responsabilidade, acho que vem disso. Olhando para trás hoje, fazendo uma análise, eu acho que vem disso. Então, na minha época de colégio, eu sempre fui esse, como eu falei, aquele garoto que estava lá sem querer perder tempo, desde criança. E sem entender muito por quê, né? Porque quando você é jovem, você vai fazendo as coisas sim. de acordo com o ambiente, de acordo com a sua necessidade naquele momento. Então, eu era muito essa pessoa de chegar em casa, na hora que eu chegava em casa, fazer a minha lição de casa, para justamente poder fazer alguma outra tarefa. Enfim, meu pai, ele tinha uma característica na época, ele embarcava e ele ficava fora de casa 15 dias e voltava 15 dias em casa. E eu ficava ali com a minha mãe, então eu tinha um pouco dessa responsabilidade ao longo do tempo. Então,
Eu acho que eu sempre fui essa pessoa mais... Por isso que eu falei que eu não tinha apelido, porque eu era mais sério mesmo. Entendi, assim, aquela coisa de... Pô, todo mundo ia brincar, eu ia fazer alguma coisa. Entendi. Então, acho que... E, obviamente, que isso depois, que eu tomei consciência disso, né? E é claro que depois, ao longo do tempo, as coisas foram melhorando lá na minha casa, graças a Deus, em termos de condição financeira dos meus pais. E as coisas foram ficando melhores. Só que quando ficou realmente um pouco melhor, nesse sentido, eu já tava quase saindo de casa, já tinha 18 anos, já tava... Né, então, você fala isso, né? Falando, poxa, eu brincava, claro, sim, brincava com meus irmãos, essa parte que você falou do esporte pra mim acontecia. Pô, eu sou péssimo em futebol, perto ao total. Eu parei de jogar futebol de vez, porque, como eu tenho muito essa coisa da competitividade. Tava atrapalhando. Escuta, é pior que isso. Como eu sou muito competitivo, aquela coisa eu ficava muito frustrado quando eu era criança, ou você não tirava uma nota alta, eu não queria fazer aquele negócio. E no esporte, como você falou, não tem jeito. A escola, eu estudava e ia lá. Às vezes, cara, você não tem jeito pro esporte, procura um esporte que você tenha jeito. Trazendo um pouco desse conceito de perfil que você aprende lá na frente, quando meus irmãos mais novos começaram a me dar piaba no futebol, eu parei de jogar. Porque eu era o mais velho. E comecei E eles são bons, né? Os meus 3 irmãos são bons de bola. Então eu falei, cara, esquece, futebol não é pra mim. Então, brincadeira à parte, mas esporte também, Zé Faustão, foi uma coisa que sempre foi muito presente na minha vida, né? Então, assim, trazendo um pouco desse lado, fazer natação, tá rodando em esportes diferentes. Para futebol fiz, era perna de pau, mas fazia, depois saía, brincava, fazia acontecer. E eu fui girando esses esportes durante a minha vida. E como você fala isso da disciplina do esporte, né? Eu acho que tem essa parte da diversidade, da igualdade, mas todo mundo também no patamar de aprendiz, eventualmente, quando você começa alguma coisa. Você vai ganhando experiência. Então, eu acho que essa maturidade que o esporte traz para nossa vida, eu acho que ele é muito importante, porque é a mesma regra para todo mundo, né? Você pode até ter um pouco mais de habilidade do que o colega, mas a coisa de você precisar praticar, ter disciplina, de você ter mérito, você chorar. Você fez gol, você fez ponto, você não fez, ou você conseguiu tempo ou você não conseguiu. Então, eu acho que e hoje eu vejo, graças a Deus, o meu filho tem uma vida muito mais fácil do que eu tenho hoje, e eu acho que o esporte ensina muito essas limitações que às vezes que a vida me ensinou por limitações financeiras da minha família, eventualmente, condição social. Então isso é muito importante. E além disso, ele cria essa conexão minha com o Pedro, né? Então a gente começou a fazer jiu-jitsu junto num sábado, a gente começa a andar de bike junto, a gente muda de esporte, ele faz o futebol, eu vou lá. Exposure, né, cara? Porque nessa hora, tudo se faz pela experimentação e a conexão, né? Eu acho que tem todo esse lado dele, mas tem o meu lado de conexão com ele também, que não adianta eu falar, cara, vai lá fazer esporte, você não vou fazendo nada. Não adianta eu falar, vai lá e faz alguma coisa, se eu não tô dando exemplo em casa, ele não vê que aquilo ali é uma coisa prazerosa e tá me fazendo bem. Sem dúvida. Então tentando conectar. E eu acho que trazendo agora pra vida adulta, né? Obviamente com muito mais maturidade, olhar pra trás, olhar nossa história, ver o que a gente aprendeu. Eu acho que eu aprendi até, incrível falar isso, né? Ser hoje mais leve do que eu era quando eu era menino, né? Fico pensando, hoje com mais maturidade, você fala, pô, isso aqui pega leve, cara. É mais divertido. Aqui, tá tranquilo. Então, eu acho que essa maturidade que eu tenho hoje, ele dá pra eu olhar pra lá pra ver o momento que eu tenho que ser mais sério, o momento que eu tenho que ser mais brincalhão, o momento que eu tenho que ser aberto. E não tem a ver com... Eu sempre fui uma pessoa que gostei de falar, ser extrovertido, né? Mas eu acho que me lembrava isso. Então... Legal, cara, acho que é bom retomar, né? Pensar. Esse tema de mais leve aqui, a gente já teve algumas pessoas que foram bacanas. Inclusive teve o Sato. Eu tô aqui. O podcast dele, que foi incrível, galera. Vocês vão assistir. Esse tema que hoje ele procura até, ou enfim, não sei se ele fez terapia, alguma coisa assim. Porque sempre foi uma pessoa que tentou ser muito controlada, porque ela é origem japonesa, aquelas coisas, que ele falou, cara, isso tá me fazendo mal você controlar demais, ou talvez se cobrar demais, isso acaba fazendo mal, né? Mas só pra aproveitar essa pergunta que ele fez do início, o que vocês imaginavam, que no Cabo não falou, o que você imaginava assim, eu queria ser quando crescer? Porque muita coisa mudou pra estar dentro dessas áreas. Ali nessa infância, vocês lembram assim, quando vocês já imaginavam, não, quando eu crescer, quero ser atleta? Não, mas já pensavam alguma coisa? Vocês lembram do primeiro... Vamos lá, da primeira recompensa remunerada, o primeiro dinheiro que vocês gerem, que vocês ganharam fazendo alguma coisa assim, que vocês sonhavam em ser quando crescer? Porque de vez em quando, que a gente já passou muita gente aqui que agora adulto, não, tô fazendo isso, mas era um sonho que tinha de criança, a pessoa não tinha nem conectado uma coisa com outra que você vai. E o que você lembra assim do primeiro, assim, o que eu queria ser quando crescer, que você lembra assim do primeiro dinheirinho que vocês ganharam, independente se for na família, o que for, só como recompensa? Cara, eu vou te falar, a minha família, a família da minha mãe, cara, a minha mãe mais os irmãos são em 8, né? E 6, cara, porque, pô, filho, antigamente, né? Dos 8, dois acabaram. Meu pai era em 6 também. Acabaram falecendo muito cedo e tal.
E aí 6, né? E dos 6, 3 eram homens. E todos eles, cara, abriram uma serralheria. Então os caras eram, cara, serralheiros. Né? Mas cada um dentro de um tamanho e tal. Um dos meus tios chegou a ter, cara, dentro de uma serralheria, 78 pessoas como funcionários, serralheria grande e tal. E como tinha outro que, cara, era ele dentro do quintal e tal. E aí, cara, eles pegavam a gente, os primos, né, cara, as filharadas lá, pô, minha mãe tem, era eu, minha tia tinha 2, minha outra tia tinha 3 e tal. E aí a gente ajudava, cara, nas oficinas, né? E aí os meus tios se deram bem, cara, na vida, né, graças a Deus, mas não tinham formação acadêmica, sabe? Os caras, cara, ralaram e conquistaram as coisas deles e tal. E aí, cara, a gente fazia bico, sabe? Trabalhava lá na obra, lá, carregava as coisas e tal, não sei o que, e ganhava uma dinheiro e tal. E o estudar, cara, sempre foi um negócio que, sabe, cara, pai e mãe sempre... Porque a família da minha mãe nunca foi uma família de... Cara, minha mãe se formou com 55 anos. Então, assim... E animal, história bonita. Cara. E aí, cara, eu sempre tive uma certeza. Tipo assim, pô, preciso estudar. Preciso estudar, cara. Porque o estudo vai me gerar... Pô, vai me gerar trabalho, vai me gerar... Porque, pô, como é que eu vou fazer? Vou fazer com meus tios, cara? Vou... Né? E não é demérito nenhum, tá? Pelo amor de Deus, tá? E aí, cara, eu sempre tive essa certeza de estudar. Por exemplo, o lance do futebol, né? Eu gostava de jogar, cara. Só que, putz, não me dava certeza das coisas, né? O estudar me levava pra um caminho cara, tem que estudar. Né? E aí esse foi o estalo, cara, assim... Mas você também, essa coisa de você ajudar teus tios lá, foi como quantos anos começou? 12, 13? Menino, 12 anos. Era assim, por exemplo, cara, os caras... Mas tu traz um aprendizado da responsabilidade também de você. Pô, você tinha que acordar cedo, tinha que ir pra oficina... Aí você chega na oficina lá, pô, esse serralheria é grande, cara, os caras faziam um portão de ferro, né? Aí você tinha que passar os arcão no portão de ferro antes de pintar, pra não enferrujar e tal. Aí os caras falaram, vai lá pintar a grade lá, cara. Você tinha que ir lá com os argão, pintar, tal, não sei o quê. Porra, é claro que eu acho que a gente mais atrapalhava do que ajudava. Mas não era era meu tio falava, vai lá, cara, vai trabalhar. Vai sentir o trampo, vai botar a mão vai sujar a mão de ti, vai passar tinta na mão depois. Vai tirar tinta. Então, assim, cara, essa foi a pegada. E os tios sempre falavam, cara, vai estudar, tem que estudar. Assim, sempre teve um incentivo, cara. Entendi. Só que o incentivo não era porque eles estudaram. O incentivo era porque os caras não estudaram e achavam que era meu, você precisa ter uma vida. Maneiro. E aí sempre foi isso, cara. E agora a gente já vai saber, os dois dos caras que sentavam na frente na escola. Mas ó, eu vou te falar, esse negócio de escola, cara, não era, porque como eu era do futebol e tal... Eu era até displicente com a escola, cara. Assim, sentava mais atrás, não anotava muita matéria. De verdade, cara. Você ia fazer trabalho em grupo, porra, ajuda aí, me ajuda aí. Assim, cara, eu era o cara que fazia isso e passava. Sim. Eu passava falou recuperação final de ano. Assim, cara, e o pior é que eu era CDF, bicho. Era muito CDF. Eu participava até de gincana estudantil. Eu ia, tipo, representar o colégio, rádio lá de Belém, aí perguntas gerais, história, matemática, faz a conta na hora de cabeça, e aí competia com os outros colégios, eu curtia esse negócio. E tu falar de estudo, né, e a gente tá vivendo uma era... Até com tanta inteligência artificial e essa coisa agora de a gente falar de IA generativa, esse negócio de prompt, e aí os prompters que estão surgindo, essa nova visão aí de talvez profissão que eu acho assim que não faz sentido na minha cabeça, mas tá tudo conectado com uma visão de base, né? E eu vejo, por exemplo, os nossos filhos, meus filhos às vezes eu falo com eles assim, eles são monossilábicos. E eles se comunicam através de, assim, pequenos... Quando você pergunta um negócio pro teu filho responde com S, né? TMDS, pelo amor de Deus, como é que eu vou saber que significa isso? É diferente, né, cara? É diferente. Você é louco, leque, aí é S... Enfim, tem uma visão de pouco repertório, né? E eu acho que hoje a gente precisa muito de repertório, e por isso que eu acho que pela primeira vez as pessoas mais velhas de gerações anteriores e que tinham essa vocação de estudar muito, tem uma oportunidade única, que é de sair na frente das gerações mais novas, das gerações Y, Z, dessas que estão agora no outro contexto, nasceram digitais, mas talvez não consigam se adaptar tão rápido quanto a gente, a visão de inteligência artificial, que é o novo contexto que a gente tem
também de transformação, né? Assim como foi a internet alguma vez, em algum momento no passado, né? Telecomunicações e assim por diante. E aí eu queria conectar uma pergunta. Não, cara, deixa só ele responder também, deixa o Renato responder. O Renatão respondeu. Boa. Cara, assim, tô pensando aqui também como conectar um pouco essa história sem ser... O que esse ciclo não cresceu, o que eu ganhei primeiro lá? É o que eu falei, eu acho que essa relação com o dinheiro, pra mim, veio muito tarde de ganhar o dinheiro que eu pensava. Porque, como eu disse, né? Como eu tinha muita tarefa já como criança, e minha família não tinha muito recurso, pra mim tinha todo o recurso que eu precisava, tá? Hoje eu falo, eu tinha recurso, mas achava que não achava que me faltava nada, tá? Então, assim, achava que a vida era aquilo ali, era a vida que eu precisava. Legal. Então eu não tinha um pouco dessa visão. Então eu tinha essa coisa de trocar por alguma coisa o trabalho. Fica com seu irmão, vai fazer a comida, vai fazer aquilo. Era uma coisa natural pra mim. Perfeito. Eu acho que o estudo veio pra mim muito nessa de começar a conhecer um pouco mais o mundo. Porque, como você disse, meus pais também não se formaram, né, na faculdade. Meu pai, ele lutou muito, trabalhou, foi super bem sucedido na carreira dele, mas um crescimento naquela época, com isso como vigia. Na época na Petrobras, minha mãe dona de casa. Então, e eles foram evoluindo na vida e dando todos os recursos pra gente. Então, eu não precisava trabalhar, mas era uma coisa... As tarefas que eu tinha eram muitas tarefas de casa, e pra opção não fazer, né? As coisas que eu precisava fazer para poder ajudar em casa. Mas quando eu comecei a crescer e virar adolescente, e aí eu já comecei a pensar um pouco mais na minha carreira, que foi quando eu entrei no Cefet, enfim, e quando eu tava mais ou menos no ensino básico ainda, lá na 8ª série, na 9ª série hoje em dia, que mudou muito, eu comecei a falar, puxa, eu queria muito ser essa pessoa de conhecer o mundo, de viajar, de estar no avião. E essa era um pouco da minha parte, né? Quando eu queria crescer. E aí, conectando... Tudo que você pensa acontece, obviamente, né? Quando você vibra, vai. E eu acho que eu já viajei tanto na minha vida que hoje, por causa do trabalho... E hoje quer que você chama, não quer mais. Eu falo, cara, é isso. Então, é aquilo de ser... Mas eu acho que era um pouco dessa minha imagem. Eu quero viajar, mas acho que muito mais por essa coisa de querer conhecer o mundo. E como você disse, né? A gente passou por essa transição de adaptação de internet. Sim. Ela começou na nossa geração, né? Essa transição da gente do analógico pro digital. Essa transformação que a gente teve que ter, isso eu lembro em casa, era 95, 94, 93, escada, coisas que muita gente não viu hoje. E você teve que começar a passar um pouco dessa... então eu tinha muito essa coisa de querer conhecer o mundo, né? Então eu me lembro até uma coisa engraçada, quando tinha internet, que lembra que demorava não sei quantas horas pra baixar o site. Ficava aquele barulhinho. Rodava, né? Eu tinha uma curiosidade imensa pelo mundo, né? De olhar o mapa da França, da China, de olhar o que era, porque eu sabia o que era aquilo ali. Então essa coisa da viagem, pra mim, ficou muito marcada, de quando eu comecei a trabalhar, eu queria estar no avião. Então, acho legal, boa, né? Boa. Tu me lembraste agora que eu acho que eu tinha, sei lá, 10, 12 anos. E aí, nessa época, né, anos 80 e tal, carro era um negócio, né, de artigo de luxo. Carro, telefone, né? Eu tinha aqueles sonhos assim, tipo, pô, eu quero ter um carro, eu com 12 anos pensando, eu vou dirigir, não sei o quê. Aí eu ficava me imaginando assim, né, pô, mas como é que eu vou comprar esse carro? Papai não vai me dar um carro, né, assim. Eu acho que aí eu via os caras ali andando, os taxistas, né? Pô, tinha uns carros maneiros e tal. E aí tinha um carro na época, eu acho que era um Voyage branco, que eu via sempre passando de um taxista. Eu disse, cara, eu acho que eu quero ser taxista. E aí eu coloquei na cabeça que eu queria ser taxista porque eu associei. Eu queria dirigir. Eu queria ganhar dinheiro dirigindo. Imagina, hoje eu odeio dirigir, cara. Imagina o trânsito de São Paulo. Eu não sei como esses caras sobrevivem nesse... Eu não gosto de carro, vai. Então, eu gosto de carro, mas assim, dirigir, que era o objetivo que eu tinha, assim, e aí eu achava, porra, taxista tem que dirigir pra caramba, então vai ser legal. E eu pensava que pudesse rolar. Aí, vocês falam só da infância, até pra ele mandar a pergunta, vocês estavam falando, eu tava lembrando, eu joguei bola até os 14, 15. Ele era profissional. Mas tem um negócio... Não, é profissional porque assim, não, mas cara, você vai... Joguei, fui campeão carioca, disputei brasileiro, joguei, mas assim, não era o melhor do time, era o capitão, mas não era o melhor. Até porque normalmente tem outras características. Mas você olha assim, tanta gente, eu falo assim, olhava pro time, olhava assim, cara, não tem nem mínima chance de eu ir, mas acho que o principal estalo que acho que meus pais deixavam muito é o seguinte, faz o que você quiser, tá se divertindo. Porque acho que esse é um aprendizado, tudo tem esforço, inclusive nesses sonhos de esporte que hoje muita gente tem. Porque era estudava de manhã, treina à tarde. Chegava cansado pra fazer se estudar de manhã, treina à tarde e final de semana jogar. Ou seja, teve um período que eu fui no fliperama,
Pessoal, o fliperama era uma caixa que tinha assim, que tinha um joguinho, você fala fliperama, que eu falei, você mora aqui ainda? Eu falei, como assim você mora? Por quê? Você não pode mais em festinha, você não pode jogar pelado? Mas com criança. E aí, como meu pai não esquentava, vai pro vôlei, enfim, aí teve outra história. E recentemente, meu filho menorzinho, os dois jogam bola, mas o outro quer ficar negócio de gamer lá, tava até disputando campeonato, e o menorzinho jogava muito. Aí tava lá no Sub-6 do Flamengo, tava lá no... que eles fazem de treino, teste, coisa e tal, mas não quero mais ir. E aí o pessoal falou, você tá maluco? Pô, eu falei, cara, meu filho tem que ser criança. E aí, então tem alguns aprendizados que, talvez, pela minha experiência, que eu sei que tem muita gente que fala que perde a infância, né? Porque tu vê essa galera por isso, que te dá a liberdade de você tomar algumas decisões como essa. Então é importante você ter uma experiência, porque não vou fazer juízo de valor. Tem pessoas que estavam lá que de repente podia salvar a vida, cada um. Mas você vivenciar algumas coisas também te ajuda a você tomar algumas decisões de naquele momento falar assim, cara, eu quero, você precisa ser criança, tem 6, 7 anos, tem que jogar uma pressão numa criança. Que aí talvez estava conectando, de repente ali como o irmão mais velho, é natural. E eu acho que é até importante você ter responsabilidade. Eu não tinha porra nenhuma, a mãe sempre fazia tudo pra mim. Dentro de casa, mas acho que isso também traz um aprendizado bom pra gente. Porque não tem certo, não tem errado. Tem pessoas, mas eu sou do lado de cá. Teve gente que falou assim, Ayrton, não tem história legal pra contar. Porra nenhuma, tem cada gente com histórias incríveis que você não tem que se podar, né? Total. E assim... Na época, por exemplo, que eu fiquei pensando, né? Porque essa é uma pergunta boa mesmo. O que você quer ser quando crescer? Na época, de verdade, o que os meus pais achavam que eu ia ser médico, ou eu ia fazer direito, ou eu ia ser engenheiro. Eram as 3 profissões que tinha. Porque antigamente era mais... Hoje em dia tem Hoje é tanta coisa que você pode ser, meu... E isso impulsionou, né, demais, né? E daqui a 5 anos vão ter novos aí que você nem imagina. E assim, pensando nessa visão, acho que vocês deram alguns teasers aí a respeito dessa minha pergunta, mas é bem objetivo, assim. Quem é o grande exemplo, assim, pra vida de vocês? Familiar ou, enfim, personalidade, inspiração? Ótima pergunta. Quando você fala isso, cara, assim... A minha mãe acho que é uma figura muito forte na minha vida, assim, cara, muito forte. Porque, porra, guerreirona, né, cara? Trabalhou muito, 2 empregos, foi auxiliar de enfermagem muito tempo, cara. Se formou enfermeira com 55 anos, né? Meu pai e ela teve um processo de separação. Então, assim, e você crescendo, né, cara? Você vendo tua mãe ali ralando, trabalhando pra caramba, né, cara? Então, e não é só isso, né? Não é só o trabalho que dá o exemplo, não é? Postura, né, com a família, sabe, posição de certo e errado, essas coisas é muito forte, né, cara. Hoje quando eu vejo os meus filhos, cara, brincando com a minha mãe, né, e tal, vem um negócio assim, né, de... Valores, cara, e isso é um negócio muito forte pra mim, cara, né, o que é certo, o que é errado, não tira vantagem da vida, que a vida tira vantagem de você, sabe, cara, essa forma como você é criado, cara, de... respeita as pessoas, sabe? Não importa o que aconteça. Cara, então minha mãe me traz muito isso, cara, sabe? Como figura representativa e tal. Meu pai é uma referência também, né? Não muda. Tem tios, né? Tem amigos, acho que todo mundo preenche, mas ela como visão, assim, um respeito muito grande, cara. Legal. E é muito doido, né? Porque porque geralmente a gente acaba tendo admiração. A gente profissionalmente tem caras que são brilhantes, né, cara? Alta formação, né, e tal. Sim. Mas quando você acaba, sei lá, saindo do mundo corporativo, né, e você conhece as pessoas, você se apega em valor, né, você tem um valor que eu me identifico. Perfeito. Né, não acho isso certo, né, então assim, aí você volta para o lugar de partida, né? Então ela toma um espaço muito grande, cara, a visão. Muito boa, muito grande. Eu acho que eu poderia até falar, eu acho que eu também sou muito grato pelos meus pais, pelo que eu vivi, mas... Hoje, quando você fala, a primeira pessoa que vem pra mim é minha esposa. Legal. Porque ela é leve, ela é muito diferente de mim, ela é muito complementar. E é por isso que ela é esposa, né? Já tá há 22 anos e a gente tem cada quebra-pau. Mas é que são quebra-paus porque a gente pensa diferente e isso é muito complementar. E a gente enxerga a vida de maneira diferente. É incrível isso. Então, e eu vejo a história, além de eu admirar a história de vida dela, que é uma história de vida incrível, Raquel. Vou falar por ela aqui, tirar um pouco de licença poética, né? Minha esposa, ela
namorou muito cedo, casou com o primeiro marido, com 20 e poucos anos ficou viúva. Um ano depois, a mãe dela faleceu. A mãe dela foi uma das primeiras pessoas que fez faculdade no Rio, fez economia na PUC, e se separou do pai, do exemplo. Minha esposa já teve câncer. Cara, se você contar as histórias da minha esposa, é outro podcast, né? É outro episódio. Eu chamar ela, então dizendo de pai pra Mas legal. e eu acho que tudo que ela passou, não sei se ela já era assim, desde que eu conheci ela já era assim, leve, prática. Legal. Muito diferente de mim, sabe? E eu acho que foi isso que chamou a atenção, a minha atenção pra ela, na verdade. A gente fala assim, cara, como uma pessoa pode ser tão leve, feliz desse jeito e até hoje? E isso é muito bom pra criação do Pedro, foi muito bom pra eu evoluir como pessoa, porque ela traz sempre uma perspectiva completamente diferente do que eu tô pensando. Me ajuda. Muito, né? Tua cabeça assim. Que a gente valoriza hoje até. E aí, trazendo um pouco pra vida corporativa, né? Como você já tava falando, é o que a gente quer fazer no mundo corporativo, só que não tem. Que a gente fala que isso é bom ter diversidade, é bom pensar como. Mas não consegue. É difícil. Né? Vou falar. Todo mundo sabe que é importante, sim. A gente tenta fazer isso, mas quando você às vezes você não tem muito tempo para discutir, ideias muito opostas, enfim. E aí você não tá naquela direção, acaba atrapalhando mais do que ajudando, enfim. Eu acho que são desafios. É desafio. Mas como você leva pra sua vida pessoal, ali não tem segura intenção. Ali é muito genuíno. Perfeito. Né? A esposa que tá comigo, a gente tá junto desde 2001, né? 2002, casado, então assim, morando junto. E quando ela me fala, ela quer o meu melhor, não tem a menor dúvida disso. Então, quando ela tem uma ideia completamente divergente da minha, ou um ponto de vista que eu nunca pensei, é muito legítimo. Então, eu paro pra eu escutar, eu paro pra ver. Né? Até porque ela te conhece bem, né? Quando ela dá uma coisa, ela te conhece bem, sabe? Não, poxa. E às vezes é uma coisa, do tipo, pô, eu tô em casa, sou preocupado, ela tá relax. Eu falei, tá aí. A gente tá em outro mundo. Você vive num mundo diferente do que eu vivo. Né? E isso traz a leveza, porque é claro, o mundo do Wellington é outro, o mundo do Zé é outro, o mundo dele é outro, o meu mundo é outro, e é isso, nós vivemos em mundos diferentes. Eu acho que a nossa jornada, ela conta muito de quem a gente é hoje e da maneira como a gente olha pra vida. Sim. E aí acho que essa é a grande beleza, né, do negócio, de você conseguir achar aprendizado e conviver bem com isso no dia a dia. E a minha esposa faz isso muito bem. Que legal. Que bom. Tem aquele ditado que diz, né, os opostos se atraem, sim. Mas na verdade eu acho que assim, tem um outro ditado que eu vi um dia desse, e fala assim, os dispostos se atraem. E essa coisa da gente estar disposto e dessa construção que tu fala, essa questão da jornada, isso eu acho muito bacana. Até porque a gente não é oposto, né? A gente tem muita coisa igual, né? A gente tem muitas coisas em comum, né? A gente é preocupado com as mesmas coisas, então isso constrói muito, né? Mas eu acho que a divergência hoje do pensar diferente, de enxergar a vida diferente, eu acho que é aí que tá o pulo do gato, né? Porque é isso que a gente busca em toda... É o que a gente tá buscando aqui, né? O que o Wellington viveu, o que eu consigo pegar ali que ele falou que é super legal, o que aconteceu com o Zé ali? Poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Claro que eu nunca tinha pensado, eu não sou o Zé. É isso. Pra pensar igual a ele, então é muito louco, né? Boa. Vocês tiveram... esse tipo de coisa é importante, primeiro até por inspiração, porque eu já ouvi muita gente quando a gente roda aí, né? Todos vocês aí, Brasil afora. Não, inspiração pra mim tem que ser estudou, empresário, e de vez em quando você tem inspirações assim, coisas no nosso dia a dia, inclusive com um ponto importante que eu tenho reforçado com a turma, uma inspiração com você mesmo. Total. Porque às vezes as pessoas passam por coisas de, pô, essa aqui eu não vou conseguir, é difícil pra mim, eu nunca experimentei isso, e eu gosto de dar 2 exemplos. Quem ficou de recuperação a primeira vez, ou que sempre tirou 10 e tirou 8. Meu Deus do céu, o mundo vai acabar, eu preciso estudar mais e nunca vi na vida. Esse é um exemplo que é muito... Cara, e você teve que se dedicar, teve que estudar, que não sei o que, não passou por isso, sem aprender muito. E a mesma coisa do primeiro relacionamento. Não, porque você tá acostumado com o amor da família, você teve, não, o mundo vai acabar, eu quero... Cara, tem gente que pegou e continua junto com o primeiro até hoje, tem gente que trocou e foi bem. Então, eu escuto algumas pessoas falando que, talvez, não sei se eu vou conseguir. Cara, você já passou por coisas zero, sem experiência nenhuma. Verdade. Você passou, porque tem pessoas que gostam muito de ver, calma, deixa eu aprender. Aqui nosso papel é trazer a história para ensinar, mas, cara, às vezes que eu tenho que parar para ver se, deixa eu olhar primeiro o que eu passei. Deixa eu me inspirar comigo mesmo. Pô, já passei por coisa pior do que essa aqui e eu surpreendi. Seja legal. Seja seu fã número 1, né? Seja o seu... Não, e exemplo prático. As pessoas dizem, eu gosto de exemplos práticos. Tá, você. Quantas coisas aconteceram na sua vida prática que você vivenciou. Só que mesmo nisso, acontecem momentos na nossa vida que de vez em quando
Seja família, mudança de carreira, relacionamento, tomada de decisão, que hoje são grandes executivos, mas daqui a pouco tem que pensar na frente, o que eu vou fazer na frente. Tem algum desses momentos ao longo, enfim, aí de qualquer coisa, seja do lado pessoal, profissional, alguns momentos, que foi aquele momento que foi assim, cara, esse momento pra mim foi um momento complicado, e aí, assim, o exemplo, né, foi um complicado, um deles que a gente passa por vários momentos, um deles que assim, pô, esse aqui marcou muito e eu consegui sair por isso, porque eu acho que com certeza tem muita gente vivendo, talvez nesse momento assim, putz, cara, nessa minha gangorra e agora tá no momento de assim, porque é muito fácil que eu falo assim, pô, são grandes executivos, por isso que a gente gosta aqui, grandes executivos também, pô, a vida é tranquila, cara, a vida não é tranquila. Total. A vida deu muita merda, então tem alguma que marcou vocês assim, quer dizer, tem que escolher uma delas, né? Porque tem várias. Alguma que marcou vocês que foi assim, cara, essa aqui foi um momento difícil, mas que eu saí, pô. E aí, complementando, que aí eu teaserzinho só. E qual a lição que vocês tiraram desse momento, assim? O que vocês aprenderam até para dividir aqui com a galera que tá assistindo a gente? Poxa, aí vai fundo, hein? Cara, assim, o que vem na minha cabeça, cara, e é meio... Toda vez que eu falo isso, cara, parece que é um jargão, assim, porque todo mundo viu a pandemia, né? Você volta lá e tal, mas... Eu acho que assim, todo mundo tem uma história da pandemia, cara. Cada um vai ter uma história aqui. Verdade. O que me pegou muito na pandemia, cara, foi porque, pô, onde eu tô inserido, não parou. A aviação não parou na pandemia. Assim, eu lembro, cara, direitinho, 17 de março, a gente... bota tudo o corporativo da companhia no home office, aí todo mundo passa por isso, e BAT não tem tudo bem. Só que a gente sai, cara, de 800 voos para 50, até o final do mês. Com o ES fechar, imagina com o ES fechar, cara, assim, né, longe de uma... Você centraliza toda uma operação em Guarulhos e tal. E assim, quem trabalha na aviação, como é que vai fazer? Não vai operar, não vai trabalhar, não vai fazer o ecossistema da aviação funcionar? Assim, cara, era um negócio, porque você como executivo no corporativo, estando atrás da mesa, né, no sentido ali, né, figurado, né, estaria em casa, teu time lá, cara, trabalhando um turno A, B, C, D, E, porque, pô, se um pegava Covid, você tira o turno inteiro de lá, e aí, cara, você não tinha demanda, outra, você tem que fazer afastamento voluntário, porra, cara, essa época, corte de salário, né, temporário, com... gestão, né, cara? Você vai cortar salário de quem tava na ponta, não dá, você tem que proteger e tal. Pô, e a gente tava na época, cara, com mais de 4 mil funcionários na ponta, né? E aí, cara, pra dormir dentro dessa orquestração, porra, cara. Porque você se sente... E assim, acho que todo mundo aqui tem uma... né? Exato, cara. Você se sente responsável. E assim, as histórias, cara, no meio disso, elas tomavam corpo, né? Porque, pô, uma pessoa pegava... Cara, na ponta você tem gente com toda qualquer idade, né? Você tem... De repente, aquele script profissional que você nem sabia que tinha asma, sabe? Pô, tu pegou o negócio. Cara, é um negócio, cara. E aí, cara, eu cheguei a ficar meio... Você fica meio pilhão, assim, porque você fica... O que você faz, cara? Eu vou pra ponta. Máscara, né? Você fala, o time tem que ver você lá. Você cria meio... Sim. Como é que você apoia todo mundo, né? Como é que você garante que todo mundo tá lá, né, cara? E aí, você fala da esposa, né, cara? Minha esposa falou, cara, você precisa... Assim, a gente tá fazendo tudo, né? A companhia tá ajudando tudo que deveria, tá apoiando tudo que deveria, mas você precisa cuidar de você, você precisa dormir direito, você precisa comer, você precisa, né? Porque você fica trabalhando igual um louco, né? Sim. Todo mundo né? Aí, cara, eu comecei a correr, cara. Acordava cedo. Legal. Correr. Cara, mudei tudo, mudei a alimentação e aí, essa mudança foi muito forte, cara, sabe? Tipo, o exercício me ajudou pra caramba lá, dar uma desestressada, né? Porque você corria, botava uma música lá no último lá, no fone de ouvido lá, e cara, a cabeça vazia. Estresse corporativo mas você tem um estresse de vida, de não sei o quê. Então aí você aprende, aí, cara, sabe assim, quando você fala, né, pô, tem coisas, cara, que você valoriza diferente, tem coisas que você vê importância diferente, tem coisas Isso é uma boa lição. Assim, por isso que eu falo, todo mundo tem uma história, cara. Quando você volta nela, parece que, porra, né, não é mais nem menos que ninguém, cara, mas é um negócio que você... Assim, você se força ali numa curva absurda. E isso, você mudou você, porque funcionou amarela, mudou completamente. Você muda, cara, você muda. É que eu acho que essa ruptura, cara, da pandemia trouxe isso pra todo mundo, cara. Foi. Pra todo mundo, assim. Foi. Então, eu acho que tem outros exemplos, sabe, cara? Quando você fala isso, eu acho que a vida que a gente tem, cara, né? Porque tem 2 filhos, cara, pô,
casa também dá trabalho, criança dá trabalho. Muito. Assim, os caras veem a gente na empresa, acho que a gente mesmo não faz. Pô, casa você tá arrumando casa, cara. Você tá ajudando ali no final de semana. Você tá fazendo o ecossistema funcionar da casa também. Você tá no sofá, sentado, achando que as coisas vão acontecer. E a pandemia me deu uma porrada que eu, de vez em quando, em brigas, né? Casado há 20 anos, em brigas. Mas, porra, sabe aquelas merda que você fala? Porra, mas eu trabalho direto, que não sei o quê. Cara, você não tem noção do que é em casa a mulher com 2 crianças. Pô, cara. Assim, você trabalha 1 milhão de vezes mais do que você. Assim, você não dá nem pra comparar. Não dá nem pra... Nunca mais, assim... Sabe aquela coisa que vai ser, porra, nunca mais você julga. Eu também, Porra, com certeza. Cara, eu fui privilegiado na pandemia, né? Eu reconheço, acho que não consigo imaginar, assim, a pandemia pra todo mundo, né? Eu acho que eu nunca imaginava que existia. A gente não imaginava que ia ter pandemia. Eu acho que Surreal. tirando esse fato aí, mas eu acho que fui muito privilegiado nesse momento. Eu acho que eu tinha feito uma transição de carreira, eu tinha acabado de sair da Croton e tinha acabado de ir pra Creditas. Acabado não, né? Eu entrei na Creditas em outubro de 2019 e a pandemia começou lá em março, né? De 20. E eu já fui numa empresa digital, mindset online, então eu acho que eu tive esse privilégio de passar a pandemia, porque ir pro escritório ou não ir pro escritório foi meio que foi natural pra gente. A empresa já era online, já era remota, então eu acho que eu tive uma oportunidade muito boa na época da pandemia, porque eu tava muito preocupado com todo mundo, com os meus pais, enfim, e o meu filho, aqui eu morando em São Paulo, que eu me juntei com meu pai, com a minha mãe, eu levei eles para minha casa, né? O que eu falei, assim, eu passei tinha uma condição legal, uma condição boa, que eu podia alugar uma casa fora, isolada. E eu tive um momento muito bom, de fato, aí dentro. De proteção desde eu proteger meus pais e da convivência deles com o Pedro. Porque o Bemodes mora no Rio, né? E eu moro em São Paulo. Então eu falo, é do lado, eu vou pro Rio 2 vezes por ano. Né? A minha vida é aqui em São Paulo hoje. Então, a época da pandemia, eu me sinto muito privilegiado. Faço um negócio muito privilegiado por ter passado. Eu tenho muitas boas lembranças, não da pandemia, obviamente, Sim, claro. mas do momento que eu vivi ali, que eu nunca tinha vivido há 20 e poucos anos, de estar junto com meu pai, com minha mãe, participar da rotina, ele e meu pai brincando com meu filho. Eu acho que aquela criação do vínculo familiar ali, pra mim, foi super importante. Legal. Agora, voltando um pouco no que foi discutido pra mim, né, em termos disso que você falou, que beleza, acho que a nossa vida é isso, cara. Assim, foi justamente quando o momento que a Raquel teve o câncer dela. Por quê? Porque é aquilo, né? Às vezes a gente brinca, né? Com todo mundo acontece a mesma coisa, pessoal. Quando vem o problema, não vem um, né? Vem todos. E tinha sido um momento, eu sempre trabalhei em empresa. Trabalhei no Itaú 7 anos, trabalhei na Cogna 5, toquei na Creditas há mais de 5 agora. E na época eu queria um pouco disputar essa época. Foi numa época que a Raquel trabalhava no Itaú. A Raquel trabalhou no Itaú, e nós fomos pares, inclusive, a gente já se conhecia antes do Itaú, a gente não se conheceu lá. E eu falei, cara, vou arriscar um pouco aqui, vou sair, demorava pra crescer, adoro o Itaú, imagina, fiz um bate-escola lá, tenho grandes amigos que estão lá até hoje, recomendo pra todo mundo. E eu fui arriscar, né, inclusive no que fala que era a primeira fintech do Brasil, que é a Ideal Invest, se chama Trabalheira, existe até hoje, empresa de crédito universitário. E era um risco, porque era uma empresa menor, era muito diferente do que eu vinha, né? Eu fui treinado do BBVA, depois eu fui pra Itaú, e já tava numa carreira. Quando eu saí de lá, eu sabia que era um passo arriscado na minha carreira de eu ir pra uma fintech, na época que nem se chamava fintech. Era uma empresa pequena, se chamava uma empresa pequena, mas, poxa, foi ótimo, enfim. Hoje é ótimo contar a história. E eu passei pela crise de 2009, naquela época lá. E o que era a crise de 2009 numa empresa menor de crédito, né? E eu trabalho com crédito até hoje. Você tem essa parte de você captar dinheiro no mercado, para você poder emprestar, enfim. Eu não tinha dinheiro para poder emprestar. E foi ótimo, eu fiquei lá 2 anos, quase 3 anos lá pra valer. Mas chegou no final que a gente, tinha que diminuir a empresa ao máximo. Então eu passei na pandemia, por isso que eu falei, o momento pandemia, que é muita novidade para todo mundo, para mim, profissionalmente falando, tirando a parte da doença, eu tinha passado antes da minha carreira, em 2009. E aí a gente falou, cara, beleza, cara, eu era super importante, é um emprego que eu adorava. Pô, Carlos tá lá, fulano, se você assistir esse podcast, é o CEO de lá até hoje, né? Porque era CFO, o Oliver, que é do conselho. E, enfim, mas não dava mais pra manter a minha grana, precisava de grana na época, eu tinha saído do Itaú, tinha uma vida aqui levando em São Paulo, Bruno com a Raquel, e eu saí de lá. E aí acontece tudo ao mesmo tempo, isso que eu tô dizendo, porque quando eu saí de lá, eu fui procurar outra coisa pra poder trabalhar, e tava num momento péssimo pra você sair e ter renda, porque eu tava na crise. Na crise, como é que você faz? E a empresa que você tá, não tem mais grana pra... Né, tem que fazer escolhas, né? E a Raquel, um pouco antes disso, foi quando eu decidi, falei assim, não, beleza, eu vou vender um apartamento no Rio. Né? A gente tinha um apartamento no Rio, a Raquel, até então a gente já tava, isso era 2009, a gente tava aqui em São Paulo desde 2005, demorou 4 anos, falou, não, vamos ficar em São Paulo, vamos ter um relacionamento.
E eu botei justamente no fundo da época, na empresa, né, da Invest, no FUTIC da empresa. Um pouco antes de acontecer a crise. Não, deu tudo certo, tá? Mas vou falar o que deu errado, né? Com a empresa deu tudo certo, a empresa tá até hoje, ela não ficou me devendo, não fez nada disso, imagina. Ficou tudo certinho. Só que o fluxo do investimento lá era, você bota seu dinheiro lá, ele fica preso durante tanto tempo e depois ele começa a receber parcelas. E quando teve essa crise, e um pouco antes de acontecer isso, eu tava super bem da Invest, tava indo tudo um pouco. A Raquel falou assim, cara, eu vou sair do Itaú. Que é o combinado, você fica num negócio legal e você liga pra um negócio mais arriscado. E ela falou, pô, eu tava pode sair, cara, vai pra outro trabalho. Ela foi pra outra empresa, na época. Obviamente que não deu certo lá, no mesmo momento. Então teve um momento da carreira da gente ali, em 2010, que os dois estávamos sem trabalhar. Eu por causa da crise, e ela também saiu de lá, foi pra um negócio que era meio furada, saiu. E ela teve câncer. E cadê o plano de saúde? Aí foi difícil, né? Então, tentando resumir a história, né? E eu não podia tirar o dinheiro que eu tinha, porque ele estava aplicado e ele me dava... Eu perdia muito dinheiro. Eu não conseguia sacar tudo, porque o último investimento que eu tinha uma carência de 18 meses para depois sacar parcelas, eu não podia tirar tudo, porque eu tinha um prazo de carência de vencimento. E aquilo acabou de vivendo o nosso salário. E eu precisando de grana líquida, porque, poxa, quando você fala de saúde de alguém que você ama, você não tem limite. Então, todo o dinheiro que você tinha, ele vai embora. Então, e só na época, para vocês terem noção, cada sessão de quimioterapia era... Vou falar o número aqui, eu posso estar errado, tá? Mas vai. Hoje eu imagino que seriam, sei lá, uns 60 mil reais, tá? Aqui, falando Por sessão. Por sessão de quimioterapia. Então você sai de uma carreira que você é super consciente, controlado, disciplinado, Um ambiente que você demora total. para você poder, né? E é uma coisa muito íntima que eu vou contar, e eu me sinto super à vontade para falar isso aqui. E a gente demorou muito para ter filho nessa época, justamente porque a gente tava saindo aqui em São Paulo, tentando a vida e tal. E ela vem com câncer depois disso, né? E eu acho que isso significa muita coisa. E o câncer que ela teve foi um câncer que depois a gente não podia mais ter filho junto. Né? Ali. E no momento que a gente tava... Então, cara, imagina. Tô tentando resumir aqui, pessoal, assim, não vou contar a história inteira, acho que é longo, é isso. E você se reergue. Se reergue. Você se reergue, porque depois disso acontece tanta coisa boa na tua vida. E se você não vai em frente... Tem que viver, né, cara? Tem que... E aí, você não vai viver um monte de coisa boa que tem pra você viver depois, você tá tudo bem depois. E vai ficar tudo bem de uma maneira ou de outra, ou você vai se adaptar à situação. Tá tudo certo, depois eu me recuperei, ela se recuperou, tá aí nosso filho aí lindo aí, que chegou pra gente, a nossa vida é super próspera, que a gente nunca imaginou que isso fosse acontecer. Então acho que é um pouco dessa mensagem que fica, né? E eu acho que o grande aprendizado é isso. Você falou isso, Wellington, na tua fala, né? Olha pra sua trajetória, olha o que você já passou. Se orgulha, né, cara? Como é que você acha que você não é capaz? Exatamente. Você é, claro que você é. Você não é se você desistir. Se Exatamente. você não desistir nunca, cara, você vai conseguir passar eventualmente. Então, acho que isso trouxe pra mim hoje. Então, quando eu tô hoje, e acontece até hoje, obviamente, momentos muito difíceis na minha vida, decisões que você tem, às vezes você tá chateado, às vezes com alguma coisa que aconteceu, você fala, pô, por que isso aconteceu comigo? Cara, respira fundo. E vai, né, cara? Olha pra trás, né? Fala, cara, olha o que eu já passei. Cara, vai. Tem muita história pela frente. Então, Sem dúvida. Pô, muito boa pergunta, cara. Sem dúvida. Então, vou dar a resposta também. Boa, Não, boa. Não, é porque acho que isso é importante pra gente, quem tá assistindo também, de vez em quando fica tão pegado, não sei o que fazer, cara, era pra você mesmo. E, assim, coisas que já aconteceram... Tá dentro de você, né? Tá dentro de você. E claro, porque... Claro, já fazendo... E claro, já falando... Por quê? Porque, de novo, quando você vive a experiência, você fica muito mais seguro. Não, porra, aquela experiência do cara ali, mas eu acho que quando você vive... Você amadurece, tá? Vai embora. Falei que passa rapidinho aí, já passamos. Vai embora. Mas vamos lá, manda mais uma aí que depois a gente vai para as perguntas finais, vai. Mais um quadro aqui pra vocês, hein? Vocês estão no quadro Gênio da Lâmpada. Só que esse gênio é diferente, mano. Que negócio. Não é só... faz a sonoplastia aí. Ó, esse gênio é diferente. Na verdade, ao invés de vocês poderem fazer pedidos, ele vai conceder duas possibilidades. Você, na verdade, escolher algo que você queria que acontecesse muito, pode ser no passado ou pode ser de agora pra frente, que você quer que aconteça ainda na vida de vocês. E o que vocês gostariam que não tivesse acontecido? Tem alguma coisa assim que vocês não gostariam de ter passado ou não gostariam de passar daqui pra frente em algum momento? Caramba, difícil, hein? Pô, você fica aqui... O que eu acho, cara, assim, do que passou e foi muito bom, cara. E aí eu acho que nessa linha do Renato, assim, cara, família é um negócio muito forte, pô, muito forte. Me identifico muito quando ele fala da esposa dele. Acho que, pô, eu e a Thay, a gente tem uma amarração muito forte, a gente tem as crianças.
A gente, cara, tem um relacionamento muito antigo também, pô, mais de 20 anos. As crianças é um pouco dessa organização, planejamento. Cara, nada aconteceu do nada, né? Você trabalhou, comprou apartamento, fez festa de casamento. Tá? Então, acho que isso era um desejo nosso de construção. Acho que é legal quando você atinge, né? Você gerar hoje. A gente brinca, né, cara? Quando a gente trocou de apartamento, a gente morava num apartamento e trocamos porque ela trabalha em Jundiaí. E aí eu moro perto da Marginal ali pra ela chegar mais rápido e tal. Porque as crianças estudam em Jundiaí. E o apartamento que a gente foi, cara, o quarto das crianças tem banheiro. Pô, e a gente pequeno com banheiro, né? Você não, pô, tá dormindo. Não, eu tô falando, você dormia no mesmo quarto com um monte de gente, cara. Não tinha banheiro no quarto. Era um quarto pra hoje você dá a oportunidade de ter, graças a Deus e tal. E tô dizendo assim, acho que você conquista algo que é o que você planeja, né? O que eu acho assim, cara, tem coisas que você não consegue controlar. Né? Então, assim, quando você fala do que a sua esposa passou, eu acho, pô, é um pouco que você falou, né? Todo mundo vive, mas só você sabe ali, pô, não tem como. Mas assim, a minha esposa, cara, ela perdeu a mãe muito cedo, com 11 anos, e perdeu o pai, cara, vai fazer 4 anos, né? E assim, hoje ela brinca, hoje ela fala, né? Pô, não tenho... Hoje sou eu, né? Daí tem tia, tem isso, não sei o quê. Então, se a gente pudesse voltar atrás e ter as pessoas que se foram perto da gente, cara, pô, seria... É difícil, né, cara? Você não vai controlar isso, né? Mas esse é um ponto que... É porque eu acho que foge muito do que a gente sabe, cara, de trabalho, de sua vida, né, cara? Você é um núcleo ali, né, cara? Você tem ali a oportunidade de, puta, teu filho ter contato com teu avô. Que nem você fala, né, pô, isso é um negócio que, cara... Porque eu acho que você valoriza muito, cara, os momentos que você tem, entendeu? Sim. De família, sabe, cara, de aproveitar realmente, sabe estar lá presente. Isso é outra coisa que às vezes, tipo, hoje mais do que nunca, eu tenho muita disciplina em falar, estou aqui. Porque, pô, às vezes você tá no telefone, cara, você tá com a cabeça em outro lugar, você não tá onde você deveria estar. Ponto. E aí quando você fala em criança, cara, tem um escritor, não vou citar ele não, mas ele fala muito do papel do pai, né, cara, do pai. Aí tem uma parte no livro que eu acho fantástica, ele fala o seguinte, ele fala pra filha dele, no momento de refeição, ele fala pra filha dele, depois que você terminar de comer, eu te dou a sobremesa que você tanto tá pedindo, né? E aí ele acaba... E aí ela não entende o depois de comer, ela não entende o futuro, porque a criança é o agora. Então ele fala assim, se você virar pra criança por algum motivo e falar, não, mas na conversa aqui a sua avó te ligou, pô, depende da idade da criança, ela pega a mochila, vai pra porta, porque ela entende que ela vai pra casa da avó dela. Sim. Porque a criança vive o hoje. Ela não tá no amanhã, porque ela não entende o amanhã, e ela não vai viver o ontem, porque, pô, ela não consegue fazer associação com o tempo. É verdade. Né? Então, acho que é um pouco disso. Então, tipo, se você tá no hoje, você tá de corpo e alma realmente fazendo aquilo que deveria, cara. Então, acho que essa é uma disciplina, sabe, que você tem que ter, cara, pra... Aí até essa tua pergunta boa pro Renato responder duas coisas. Quando você falou isso, a primeira coisa que veio na minha cabeça é assim, o que você quer ver no futuro? Meus 2 filhos, assim, eles adultos, eles velhos, vocês falaram assim, felizes, cara. Porque assim, esse final de semana aconteceu um negócio com eu tava viajando, voltei, tava brincando com meu filho menor. Aí daqui a pouco ele tava pensando, não, papai, tô super feliz, é legal, tá super feliz. Eu nem sei porquê, mas eu tô super feliz. Pô, bom demais. Então você, nem sei porquê. Aí você fica pensando assim, se você estiver lá com 30, 40, 50 anos, imagina assim, quando você falou isso, e tem um tema aqui que o Thiago... Foi o Tojão, não, Thiago... Da Congás. Trevisan. Gente boa. Thiagão teve aqui, cara, e falou uma parada que até hoje me emociona, do jeito que tava falando aqui, que acaba que a gente tá tão ligado no 220 sendo a melhor pessoa, mas sabe o que acontece? Vocês falam muito de família, a gente não é a melhor pessoa, a gente não é a melhor pessoa do mundo para as pessoas que a gente ama estar perto da gente. Você tá num corporativo, deixa eu ser a melhor pessoa do mundo aqui. Vou preparar a apresentação, vou tomar cuidado com isso, vou tomar cuidado com a minha equipe, vou tomar cuidado com o presidente, não posso errar aqui, não posso. Aí chega dentro de casa, às vezes você fala de qualquer jeito, você relaxa, por quê? Porque você acha que as pessoas te amam e elas sabem que eu não sou assim. Então, na verdade, você para pra dizer assim, eu não sou a melhor pessoa do mundo na sua atividade. Seja pra quem você botou família, ou até pra sua equipe ali, o mais pro... Você acaba relaxando porque você acha que, putz, como ele já te conhece, você relaxa. Que tá num ambiente seguro, né? E se você tá no mundo profissional, você é a melhor pessoa do mundo, você toma cuidado. Você toma cuidado, porque isso que ele falou veio na minha mente na hora, porque da vez que o meu filho negócio de escola, eu fui chamar, penso, pô, você não estudou, que não sei o que, tava cheio de coleguinha no quarto. Pô, feedback no privado, elogio, não sabe aquelas coisas assim? Exato. Na hora que mandou, eu falei, e depois eu brinquei com a sorte que eles cagaram pra mim do que eu tava falando, nem aí pra mim. Mas assim,
Porque assim, te prega tanto esses cuidadinhos de repente não falar essas coisas. Então quando você fala essas coisas de ter cuidado, quando você para pra ver, porra, eu sou a melhor pessoa do mundo, primeiro, em casa, ou ali de repente com o time próximo, quando você para pra refletir, a minha resposta foi não. Quando você tá no outro ambiente, você tem tanto cuidado, deixa eu treinar pra não falar alguma coisa errada e na prática não vem. Então foi um ponto que ele falou assim, eu falei, cara, na hora eu fiz assim, na hora Exatamente. assim, sabe assim, me acertou em... Me acertou Vai em direto, né? Pô, direto. Me acertou em cheio, foda. Mas eu acho que você tem que ter a consciência, cara, assim. Eu me disciplino muito pra estar onde eu estou, cara, assim. Porra. E não importa onde, cara. Puta, se eu tô, sei lá, tô conversando com a tia da minha esposa, se tô conversando com o rapaz que eu tô pegando encomenda lá no prédio. Pô, tô conversando, tô olhando no olho, tô ali, cara, sabe? Mas eu vejo pessoas, pô, tirando negócio lá, porra, de nada pra cara de ninguém. A gente não vai acertar sempre, mas se a gente tiver pelo menos a consciência de que... Você vai praticar isso pra acontecer, né? Então, tô pensando aqui, eu vou filosofar menos agora. Já. Concordo com tudo que vocês falaram. Tá, eu não vou filosofar, vou pro papo. Vou ser mais egoísta aqui na resposta, no sentido de falar, de olhar pra trás e falar a primeira coisa que eu penso. Cara, eu acho que eu teria feito engenharia. E eu fiz direito. Porque eu nunca trabalhei com direito. Eu trabalhei comecei como técnico de MBA, sou financeira, e eu não fiz direito por uma birra com meu pai. Porque queria umas carreiras, eu era bom pra caramba de matemática, sou bom de matemática até hoje. E na época eu falei, cara, eu vou fazer direito, porque meu pai falou, você tem que fazer engenharia, e eu tava numa fase rebelde. Eu falei, é engenharia? Então eu vou... Eu uso o contrário, né? E eu lembro uma frase que ele me falava, você vai fazer direito pra quê? Pra ser gerente de banco? Ah, é? Meu primeiro trabalho foi no banco. Então é isso aí. Então esse é o tipo de cara, né, da competição. Hoje em dia, os caras, Podia ter ouvido meu pai, podia ter ouvido engenharia. Galera, excelente. Escuta pai e mãe, cara, eles têm razão. Eles sabem, eles sabem. Bom, agora eu vou defender aqui o meu lado. Boa. E eu acho que também de primeira resposta, né, e não tirando, eu acho que tudo a profundidade do que a gente acabou de conversar, porque tô muito alinhado com vocês, assim, acho que você falou é incrível, o Hélio também, acho que o que vocês trouxeram aí é muito do que eu acredito. Cara, eu queria ter uma penca de filho, né, e eu só tenho que, cara, se eu pudesse fazer a pergunta da lâmpada, era, cara, eu tô com 6 agora, que ia dar aquela coisa da... Eu tenho 4, cara. Pô, então é incrível, cara, É incrível, mas custa caro e dá trabalho. Mas eu acho que eu acho que entra nessa neura que eu tinha também, que eu acho que vem da história toda que a gente conversou aqui. Cara, você permitir. Eu quero ter mais, se uma coisa puder. pode mesmo, você se cara. permite, Queria ter cara. Aí tem 2 filhos, minha esposa quer ter o terceiro e eu tô... Os dois, né? Eu gosto muito de criança. Não, e é legal, né? Você fala isso, Cris, eu amo gente. Eu acho que assim, pra começar esse contexto de conexão, o que a gente faz, Pessoas, se você né, não cara? gostar de gente, se você não amar gente, assim, se Não você- rola, né? Não tem, né, como você se relacionar, porque soa falso, dá pra ver, assim, ser leve, né? esse negócio de olhar no olho que tu falaste, de saber que é você mesmo, que é verdadeiro, sabe? Não adianta ficar, tem aquela frase de Confúcio que fala assim, que você ecoa com tanta força que eu não consigo ouvi-lo. Ou seja, não adianta a gente falar e não caminhar pelas palavras, o tal do off the talk que os americanos falam, né? Pô, você precisa ser, né? Não adianta você só falar, então... Perfeito. Sensacional. Boa. Gente, assim, tá, vamos aqui pra... Que eu tô falando se deixar, cara? A gente já começou aqui o papo, a gente vai. Trocar aqui essa água por uma Vamos trocar aqui cervejinha. a cerveja. Antes de fazer o fechamento, tem umas perguntas finais, que é aquela nossa padrão, que é o seguinte. A gente já falou bastante, falaram de desafios, de tudo isso. Mas primeiro, hoje, quem é o Renato, quem é o Zé, quem é o Renatinho? Não, aí mais, quem mais é o Renatinho? Quem mais o Lico e o Zé Lico. Quando vocês estão pensando 0 de trabalho, 0. Não vou nem falar com o horário, porque o horário não existe, mas quando vocês estão pensando em nada, quem são vocês, o que vocês gostam de fazer? E o seguinte, um superpoder. O que é um superpoder? Que assim, cara, isso aqui, se alguém quisesse, meus amigos, minha família, pedem pra mim. Porque isso aqui eu sou o melhor do mundo nisso aqui. Porque isso aqui, se precisar, se qualquer pessoa, amigos, isso aqui pede, isso aqui é um superpoder meu. Então, o que vocês gostam de fazer quando vocês não falam nada de trabalho e um superpoder de vocês? Caramba, cara, esse superpoder é engraçado. Porque hoje isso aqui... Não, é primeiro que vocês gostam, hobby que vocês gostam de fazer, que isso é mais fácil pra pensar no superpoder, né? Verdade.
Pra mim é uma fase, viu? Assim, agora eu tô na fase do jiu-jitsu, né? Eu descobri o jiu-jitsu. Sempre gostei de alternar esporte, tá? Como eu falei, né? Minha conexão com o Pedro. Então eu tô nessa fase do jiu-jitsu. Fazer os dois juntos lá. Então eu e ele fazendo. Mas tem quantos anos mesmo? Tem 7, eu vou fazer 8 agora. Legal, né, cara? E aí eu tô agora, de lá até o jiu-jitsu só dessa conexão e ele, já tô fazendo sozinho. Daqui a pouco vai querer competir, ó. Vai no Master. Então, acho que eu fico pensando isso. Mas tentando ir pra um lado agora um pouco mais profundo, assim, eu queria muito, assim, o que eu tô pensando o tempo inteiro é como eu tô fazendo bem mesmo, assim. Isso é uma... E eu não consigo, obviamente, em vários momentos, né? Claro, mas você tá falando do que é legítimo eu, da minha essência. Então eu fico muito pensando nisso. Eu tô muito bem quando eu tô fazendo coisa boa pra minha família, quando eu tô fazendo uma coisa boa que eu acho que é importante pra uma pessoa, não só minha família. Sim, isso sim. me dá muito prazer, cara. Assim, eu acho que isso eu fico falando, brilha meu olho de fazer uma coisa legal, deixar a pessoa legal. Obviamente que eu não consigo 99% do meu tempo, tá? Então, assim, não é um papo sou foda, né? Que é zero isso, né? Eu acho que eu sou igual a todo mundo, como sempre, tem um monte de erro, pra caramba. Mas isso me deixa muito bem no dia a dia. E de hobby é isso, que eu fico pensando em esporte. Tô nessa fase muito de, poxa, vou lá dar uma corrida, a coisa da endorfina do esporte, pra mim, eu descobri isso há algum tempo. E é verdade pra mim, né? Pra muita gente não é, mas pra mim é muito verdade essa coisa de fazer um esporte, de comer, como o Zé falou, de fazer um esporte, chegar em casa e ter aquela sensação boa. Então eu fico pensando nisso hoje no dia, ou me conectando com o Pedro, né? Que é a coisa que me traz energia. Então acho que eu tô... E o superpoder, que isso é pra caralho, que se família, amigo, qualquer coisa, e é isso aqui não, vamos perguntar lá ao Renato que ele vai, ou vamos pedir o Renato pra fazer, enfim. Eu acho que é o lugar que também que você se coloca, né? E também nessa eu queria dar uma resposta simples, mas eu acho que eu não consigo. Eu acho que tem muito a ver, não sei se tem a ver com superpoder, tá, pessoal? Assim, que eu acho que eu acho que tem a ver de você se colocar, qual é o seu papel ali naquela família, né? Qual é o teu papel ali com seus amigos, né? Como a minha essência é, você fala assim, pô, Renato, você quer o quê? Você quer ser feliz ou quer ter razão? Óbvio que racionalmente, eu sou o cara que quero ser feliz, mas eu sou o cara que quero ter razão. Então não adianta eu correr disso. Então é isso. Então, as pessoas vão me procurar, porque sabem que eu sou uma pessoa muito detalhista e profundo quando você me faz uma pergunta. Então, temas sérios é o Renato. É um tema aqui que é complicado, vamos lá conversar. Vamos lá no Renato, porque o Renato vai... Aquilo que eu tô perguntando pra ele, ele vai fundo ali nesse negócio e ele vai trazer. Então acho que é um pouco disso. Legal. Eu acho que esse começa muito ponto. E muita gente precisa disso, né? Nesse momento. Você falou agora de esporte, o André teve aqui, um abraço, André. É bom você conhecer. Ele foi fazer esgrima, que o filho dele tá fazendo esgrima, disputando brasileiro e tudo, pela seleção brasileira. E ele teve um dia que ele foi ver um jogo que viu o pai e o filho jogando. Deve ser legal, né, cara? Aquilo marcou ele de uma forma que ele entrou pra aprender esgrima, pra poder jogar com... Mas não pra treinar. Ele disse que ele conseguiu uma vez, não foi na sorte, não era combinado, num torneio, caiu os dois pra jogar. Aí imagina a mãe, cara, que vai ganhar o meu filho, mas... Só que eu fui brinquei, como é que era? Ele falou, o meu filho nada, é competição, eu quero ganhar. Eu falei, cara, mas tem que deixar teu filho ganhar. Porra nenhuma. Eu tô competição. E o que aconteceu? O filho dele, mesmo esquema, não quero cobrar. E chegou um momento que o filho dele deu não quero ficar competindo. E ele continuou. Acabou de ganhar um prêmio e tudo, ele é da seleção brasileira sério, de esgrima, teve um prêmio que ele ganhou medalha em ranqueado, ganhou. Então acabou que era um negócio que ele começou, que ele queria, que aquela imagem de um pai com um filho ficou, ele queria fazer aquilo, conseguiu, e ele gostou tanto do esporte de fazer que continuou. O filho agora que não tá querendo muito e continuou. Então, quando você falou que daqui a pouco eu tô separando o jiu-jitsu, daqui a pouco tá competindo aí. Deixa eu fazer um disclaimer. Eu sou o maior prego no jiu-jitsu. O Pedro... Lembra aquela história do futebol que eu contei? Igual no jiu-jitsu, tá? Então, assim, eu sou prego. O Pedro com 7 é melhor que eu. Mas tem a ver com as jornadas de você gostar, né? Então, trazendo aqui, né? Então, gosta. Toma mata beijinho, love. Eu vou chegar lá no jiu-jitsu, você vai amassar todos. E aí? Cara, eu fiquei pensando aqui, você tava falando, Renato, eu acho que a gente tá numa fase, pelo menos tô numa fase, cara, o trabalho consome muito tempo, né, assim, consome, cara, hoje em dia, né, cara, celular e tal, você tá sempre conectado aí, cara. Exercício, academia, você quer dedicar um pedaço dele, e aí, cara, você tem o restante do dia ali, o finzinho, você chega, as crianças estão ali se organizando, né, cara? Então tem um ponto de dedicação às crianças, de estar lá, e é muito isso mesmo que você fala, de estar com as crianças e tal. E eu gosto muito de esporte americano, cara. Eu gosto de NFL e gosto de NBA, cara. Boa. E assim, gosto ao ponto de querer entender a NFL é um negócio doido, né, cara, e tal. Fui no jogo aqui. Mas que foi,
Nintendo é popularizante, né? Do Brasil. Mais difícil até beisebol. Eu gosto muito do futebol americano e o basquete, cara. Assisto os jogos da NBA. Basquete, pô, só O difícil, cara, é que, pô, vocês não passam por isso. Antigamente, né, cara, você colocava o jogo da NBA lá, e você assistia, né, cara? Pô, levanta. Caramba, bicho, durmo lá, você dorme assim, aí você acorda já tá no tela azul da Amazon, do Prime. Você nem viu o jogo, cara, tá dormindo lá e... Mas o pior de basquete, eu assistia basquete americano, mas sabe um tempo que eu parei de assistir? Depois que eu fui assistir jogo. Que a melhor parte do basquete são os intervalos, é o evento. né? Só que você vê na televisão, não passa todas aquelas. Aí, pô, a parte é legal e não passa, só o jogo não passa. É que os caras são disciplinados, né, cara? Tem a forma como é organizado. Tá? Então é uma distração, cara. Eles, as crianças, é um negócio que eu vou ali pra tentar esparecer. E aí quando você fala superpoder, cara, o que vem na minha cabeça é o meu filho e minha filha hoje, porque criança é muito doida, né? Vou dar um exemplo, cara. Você já deve ter passado por essa porra também. Você chega no mercado segurando sacolas, né? Pesado pra cacete, né? Aí você fala, pô, esse pai é super-herói, pô, o pai é... Tá conseguindo segurar. O filho chega assim e fala assim, pô, pai é ter superpoder. Falaram aqui pra mim, falaram que vai passar essa fase. É igual alguém falou, Caralho, você é tão alto, caçou baixinho. Referência é uma questão muito cara, porque importante. criança, cara, ela associa, né? É verdade. Então, assim, você fala, quando você fala superpoder, a primeira coisa que vem no meu filho e fala, pô, pai, mas como é que você consegue fazer isso? Tipo, sabe, as coisas é que muito você. legal, né? É animal, cara. Pai é muito herói, né? Mas o que eu acho, um pouco do que você fala, como a gente tem um relacionamento mais tempo, né? Você pega amigos, pô, eu e minha esposa, acho que é o relacionamento mais antigo entre os amigos. E aí vira e mexe quando dá algum. Pô, conversa com, né? Com É a briga lá de casal. Aí a minha esposa ali tem uma referência, né, cara? A gente acaba indo lá ajudando, conversando. legal, e isso é legal. Aí você sai pra tomar uma cerveja ali com um amigo, pra trocar uma ideia, pra falar, cara, pô, vai ser pai agora, já passamos pela parte, né? Ó, não sei se Gestação. vocês já perceberam isso. Você falou isso agora, tava viajando agora com um amigo, com a sócia. E não sei o que a gente falou de assunto. Quando a gente falou de assunto, alguma coisa de casamento, eu falei 20 anos lá. 20? Tem mais gente. Pensei que você tinha 5. Então, assim, as referências das pessoas também, tipo assim, como não é muito comum mais ultimamente, né? Cara, bom demais, assim. Queria, cara, super agradecer de novo. Irmão, obrigado por você ter vindo. Foi top demais você conseguir ajudar. Obrigado. Obrigado, Renato, você tá aqui com a gente. Foi incrível. Eu saio sempre daqui, eu falo que eu sempre saio daqui uma outra pessoa, sempre aprendo. Eu sou uma outra pessoa depois que isso aí começou. Porque isso traz visões diferentes, você aprende outras. Então, super obrigado vocês terem topado compartilhar. E pra fechar, o que eu queria que vocês deixassem, rodada de arroba, quem quiser seguir vocês aí, enfim, novamente. A gente já falou no início, mas só rodada de arroba. Mas que vocês fechassem aí com uma mensagem final, uma frase, ou o que vocês quiserem, pra poder deixar de presente pra quem tá assistindo. Seja pra quem tá começando, quem tá no meio, quem tá no topo da carreira e sabe que precisa evoluir, porque essas coisas não adianta, você não tá no topo nunca, né? Mas que vocês deixassem a frase que vocês quisessem. Então, rodada de arroba e a frase, mas, cara, super obrigado por esse dia aqui incrível. Pra mim foi incrível, imagina pra quem tá assistindo. Valeu mesmo. E aí, pros três, rodada de arroba e mensagem final. Acho que foi top, valeu. Vamos lá. Vou começar aqui. Então, arroba, se vocês quiserem me seguir no Instagram, no LinkedIn, é Albervan. No Instagram é Albervan Luz, também no LinkedIn. Então, assim, Albervan é muito difícil de encontrar outro. Vão me achar fácil. Não, ainda explicou, Alberto com Vanessa, não. É Alberto e Vânia. Vânia. Aí juntou o Albervan mesmo. E, assim, eu acho que até pra fechar com uma mensagem, com uma frase que eu acho que vocês colocaram muito aqui, essa coisa do esporte, trazendo esse vínculo forte com disciplina, com coisa boa, mas tu falaste um negócio que dá muito prazer, né? Que é quando a gente quando a gente gera muita endorfina. Então, assim, essa associação esporte e endorfina, então faça um esporte para gerar essa endorfina, que é uma coisa que dá muito prazer, de fato. E aí tu falaste uma outra coisa, que é fazer o bem. Eu acho que a gente tá numa época agora, já próximo do Natal, eu acho que fica um pouco mais sentimental. Sim. A gente fica buscando essas referências de natais anteriores, né? E, pô, como era legal, isso e aquilo. Sempre vê uma referência, um momento de estar com família. E eu acho que é um momento da gente também buscar fazer ainda mais, né? Já que a gente já faz no dia a dia, eu tento fazer o bem, né? Mas fazer ainda mais por quem
não tem, né? Fazer o bem sem olhar quem, né? Que eu acho que é uma mensagem importante. E quando a gente faz o bem, quando você faz o bem, a gente também recebe muito prazer. Tu falaste isso também. Volta, né? E isso vem com um outro tipo que eu acho que é hormônio, né? Endorfina. A ocitocina, na verdade, reage. E aí tu tem um prazer ainda maior do que o prazer que tu tens com a endorfina. Então, se endorfinem, busquem essa visão de se ocitonar, né? Fazendo bem, que eu acredito que, assim, faz com que a gente seja mais feliz. E Sem dúvida, concluindo, sem né? dúvida. Acho que tu falaste também, eu quero ver os meus filhos daqui a 30 anos e tal, felizes. Eu acho que o que a gente quer é ser feliz, né? O ser humano nasceu para ser feliz. Então encontra essa felicidade onde quer que ela esteja, né? Se é dentro de você, se é com alguém, se é, no final das contas, fazendo bem, mas eu acho que é super importante. Então, Feliz Natal para todos que estão Feliz Ano Novo agora, quem tá assistindo. Feliz Ano Novo, feliz Natal, já passa tão rápido. Já passou, né? Então, legal, um cara. ano maravilhoso aí para todo mundo. Beleza. Não, e foi incrível, não. Essa como é que é? Ocitocina. Não, mas você falou. Ocitocine. Ocitocine. Oi, tá chique aqui. Vocês estão vendo agora esse pessoal? Você falou do filho crescer, né, cara? É o seu filho crescer e escolher estar com você. Botar do teu lado, né? Por opção dele, né? Não por você, né? Mas bom demais. Obrigado aí por esse presente. Valeu, meu amigo. E aí, quem vai? Aí foi show. Vai lá, Zé. Olá, cara, quem quiser seguir no LinkedIn é José Luiz Belichior Júnior. É bem comum, Belichior também, né? Mas acha lá, vai achar lá e acho que vale a pena. E aí, o que eu acho que uma dica legal aqui, cara, pra quem tá assistindo é quando a gente cria a conexão, né? Que acho que é o ponto que você tem falado muito, cara. Eu acho que as pessoas precisam criar mesmo essas conexões, sabe? Fazer network. E é quando a gente fala isso, a gente pensa muito no mundo corporativo, né? E às vezes o aprendizado tá em qualquer lugar, né, cara? Mas se conecte com as pessoas, conversa. Pô, você quer ir pro lado profissional, cara? Acho que tem muito executivo disposto, sabe? A tomar um café, almoçar, conversar, aprender. E aí você pega muita gente, cara, nova, que às vezes fica, putz, será que eu contato, né? Será que eu não contato? Será que putz, o cara vai me responder, não vai me responder, né? Assim, independente de quem vai ou não te responder, mas tem atitude, né? Vai atrás das pessoas, sabe? Procura aprender, procura trocar. Às vezes tem bate-papo que você não vai achar em lugar nenhum, cara. Essa oportunidade aqui pra gente mesmo, cara, é uma puta oportunidade pra gente conhecer, se aproximar, conversar. Então, acho que fica à disposição, né? Incentivar as pessoas a procurarem os outros aí. E façam conexões genuínas, né? Exato, Vai assim, não, eu só preciso falar, mas já tô preocupado com o que eu quero ouvir. Exato. E como fala, porque a pessoa vê assim, não, eu vou perguntar porque eu quero saber disso. Não, cara, vou ali pra você abrir, que de vez em quando a pessoa vai te falar um negócio que não tinha nada a ver com o que você queria saber, mas que ele pode mudar a tua vida. Então não esteja fechado assim, só quero saber o que me interessa. Ou eu quero me conectar, mas só quero falar. O cara tem que ficar à escuta, né, cara? Total. Boa. Mas é isso, obrigado pelo convite aí, né? À tua disposição e vamos nessa. Demais. Eu vou agradecer também, obrigado mais uma vez, Wellington, aqui pelo convite, foi muito legal essa experiência. Também no Instagram meu é pessoal, mas no LinkedIn vocês me acham como Renato C. Gonçalves, vocês conseguem me achar lá. E eu tenho uma frase já, né? Já pensada, né? Que é aproveite a sua jornada. E eu quero explicar um pouco. Aproveita a sua jornada. Não se compara com ninguém. Eu acho que mesmo quando olha um ambiente profissional, ou mesmo às vezes quando amigos, não se compara. Você tá aqui para fazer a sua jornada, e a sua jornada é tão linda quanto a de todo mundo. Perfeito. Então, olha pra você nesse sentido. Isso não quer dizer que você seja egoísta ou que você não olhe pro próximo. A gente falou disso aqui durante o papo, né? Eu acredito, a minha crença é que você tem que ser bom, que volta. Mas aproveita a sua jornada. Eu acho que eu vou deixar essa frase, né? Não se compara com ninguém. Aproveita a sua jornada. Você tem essa aqui, é sua. É só sua. Isso aqui é só seu. Então vai lá e aproveita. Fantástico. Bom demais. Ó, uso digital, Beta, Novi, Hypesoft, DevMedia e nossos parceiros, Cliente SA, Bidu, Iuvo e Podspace. Não prometi que vocês seriam um dia incrível? Olha a quantidade de experiência desses caras aqui que esperaram. Super obrigado. Eu não costumo nem fechar com vocês, mas acho que do que vocês falam, duas coisas que pra mim marcou. De novo, essa frase que eu tenho até um quadrinho lá em casa, se faz sentido. Então, acho que o que você estiver fazendo, cuidado que se você tá fazendo automático, não tem nenhum tipo de sentimento, talvez você esteja fazendo errado, porque assim, seja o sentimento do bom, aquele projeto que você... eu já ouvi, de vez em quando eu peguei puto, pô, cara, tô à noite, tô pensando nisso, mas talvez seja um negócio bacana, que bom que você tá pensando,
que tá fazendo isso, e a mesma coisa quando você faz algo errado que te incomoda, que bom, que vai fazer você mudar. E quando você falou esse tema de fazer o seu melhor, a gente já falou aqui algumas vezes, eu vou repetir, faça muito bem, exatamente, o seu melhor, não o melhor do que os outros. Porque tem muita gente preocupada, deixa eu fazer o que é melhor pros outros, mas não tá dando o seu melhor, você, não, deixa eu aprender aqui, mas 70% do que você tem que dar o seu melhor, não faça. Então faça o seu melhor. Legal. E seja a pessoa melhor, primeiro, para as pessoas próximas que você ama, né? Obrigado mais uma vez, obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham curtido quanto a gente. Até o próximo episódio. Valeu.